Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Link Esporte Clube, a live do meio-dia, sempre com informações importantes, com aquela resenha tradicional do futebol. Você já vai se acostumando conosco aqui do nosso Link Esporte Clube. Estamos sempre em 3 edições diárias para você. O nosso boletim às 10 da manhã, sob o comando da Aline Bravo. Ao meio-dia tem a live e às 6 da tarde a nossa segunda live de discussão, de debate. Hoje uma terça-feira muito importante para o futebol brasileiro, porque os clubes mais populares do Brasil estreiam nas competições sul-americanas. Hoje tem o Timão jogando contra o Racing do Uruguai, estreando pela Copa Sul-Americana, e tem também o Flamengo jogando contra o Milionários na Colômbia, na altitude de 2.600 metros lá da Colômbia. E a gente vai falar muito sobre isso, com a sua participação através do chat aí nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Sempre lembrando a você que você pode se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixe sempre um like aí na nossa transmissão e compartilhe geral o link da nossa transmissão, o link do canal, traz mais gente para acompanhar o Link Esporte Clube conosco. Além de Sul-Americana e Libertadores, a gente vai falar também dessa polêmica envolvendo o John Textor, o dono da SAF do Botafogo. Mais uma vez ele veio a público para falar a respeito da possibilidade de manipulação de resultados no futebol brasileiro, mais especificamente envolvendo o Palmeiras. Só que aí ele derramou para todo lado, esparramou a sujeira para São Paulo, para Fortaleza, envolveu outros clubes do Brasil, está gerando uma polêmica danada, porque até agora está ficando só no blá blá blá. Ele não apresentou provas e a gente vai falar sobre isso também aqui no nosso Link Esporte Clube, que está começando comigo e também com a Aline Bravo, que tem sempre um destaque especial e uma pergunta para você participar conosco através do chat. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Frank. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Pois é, hoje o Coringão vai estrear na Sul-Americana. Jogo importante. E a minha enquete que eu vou trazer para você já responder, deixar seu comentário, participar aqui com a gente da resenha, que daqui a pouco a gente vai olhar os comentários, ler, trocar essa ideia com você, é o seguinte: o Corinthians vai se dar bem na Sul-Americana? Você acha que o Timão ele tem chance de vencer essa competição? Essa é a competição do Corinthians, é a competição do ano. Deixa aqui seu comentário, responde pra gente. Eu tenho a minha opinião, Frank. Agora, a gente vai debater aí. Vai. Olha, Dinei Corinthians 18 aposta que o Timão é favorito para a Sul-Americana. Eu discordo do Dinei. Para mim, os favoritos, viu, Aline, são o Internacional e o Boca Juniors. Times que... o Internacional pelo investimento, pelos jogadores que trouxe, e o Boca Juniors pela tradição que tem. Não sei nem o que o Boca Juniors está fazendo na Sul-Americana. Muita incompetência dele lá no futebol argentino. Mas o Corinthians, de repente, corre por fora. Não, eu concordo com você. Acredito que o Internacional e o Boca são os times aí da Sul-Americana. A gente acabou falando sobre isso um pouquinho ontem aqui na live das 6. Para você que está chegando agora e tentando entender como funciona aqui o Link Sport Clube, todo dia às 10, meio-dia e 6 da tarde a gente está aqui resenhando. E ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Também acredito que o Internacional e o Boca são os times que são favoritos aí na competição. Mas é aquilo, o Corinthians sempre tem um elenco que, quando bem casado, quando bem trabalhado, linkado dentro de campo, vai bem. Então, como diz o Dinei, o Tonhão da Fiel vai fazer uma reviravolta e o Corinthians vai vencer. A gente não pode descartar essa possibilidade, é uma possibilidade. Mas ainda agora, num primeiro momento, a competição começando, a gente analisando elenco por elenco, Internacional e Boca ainda são os favoritos. É a revolução portuguesa no Timão, hein? Pelo menos é o que se espera aí. E vai ser um bom teste também para o próprio Antônio Oliveira, né, o técnico do Corinthians, porque ele fez alguns jogos aqui na disputa do Campeonato Paulista e de Copa do Brasil. Tem apenas uma derrota, que foi aquela derrota para a Ponte Preta, que acabou sendo fundamental também para a eliminação no Campeonato Paulista, apesar de que o Corinthians foi eliminado pelo período do Mano Menezes, né, quando perdeu 5 jogos consecutivos aí na disputa do Campeonato Estadual, e o Antônio Oliveira, de fato, deu uma ajustada no time. Apesar de jogar contra, a gente está brincando que é contra o Racing genérico, né? O Racing do Uruguai. Será um período de bons testes aí para o Corinthians e para aquilo que o Antônio Oliveira tem implementado como filosofia de trabalho dele, né? Vai ser importante a gente entender como que o Corinthians vai funcionar nessas
nessa próxima competição, uma competição internacional, que pega uns times sul-americanos, porque a passagem do Corinthians pelo Paulistão não foi tão boa, né? O Antônio acabou conseguindo aí fazer um bom trabalho quando ele chegou, mas eu acho que ali já estava meio que o Corinthians já estava muito atrás, tinha que recuperar muito para conseguir reverter a situação que o Corinthians estava. É um novo time que ele está desenhando, muita gente reclamando dessa dupla Pedro Raul e Yuri Alberto, acha que não rola muito, que tem que ser Pedro Raul e Romero, ou Yuri Alberto e Romero, que não combina Pedro Raul e Yuri Alberto, mas a gente vai debatendo aqui, né? Ele vai encontrar esse time de acordo com os jogos, com as partidas. Eu acredito que o Corinthians tem tudo para fazer uma boa competição. É isso aí, gente. O nosso Link Esporte Clube entrando no ar. Nós vamos discutir tudo isso a partir de agora, comigo, com a Aline e com a sua participação aí através do chat no YouTube. Pode mandar sua mensagem para a gente, responde lá a nossa enquete que está no ar. E não se esqueçam, inscrição, ativar o sininho para receber as notificações, like aí no nosso link de transmissão, na transmissão que está rolando agora. Depois você pode acessar os outros vídeos também, as outras lives que já foram para o ar, acompanhar tudo e deixando o like lá também e compartilhar com a sua rede social, tá bom? E nós vamos discutir tudo isso. Sobre Corinthians, Flamengo, John Textor, futebol brasileiro, comigo, com a Aline Bravo e com um convidado muito especial nesta terça-feira, um dos grandes repórteres esportivos deste país, aliás, não só esportivo, porque ele está em todas as frentes, repórter na acepção da palavra, de todas as editorias. O que você imaginar ele faz, pode colocar na mão dele, que ele vai te entregar um bom produto. Ele é repórter da TV Record, está na cobertura do Campeonato Paulista, a gente está sempre vendo ele nas transmissões e hoje nos dá o prazer de estar conosco aqui no Link Esporte Clube. Estou falando do Bruno Piscinato. Seja bem-vindo, Brunão. Prazer te receber aqui no Link Esporte Clube. Fala, Aline. Tudo bem, Frank? Obrigado por essa introdução aí, cara. Agora, você vê que você percebe quando a pessoa é amigo, né? Isso aí é porque ele é meu amigo, entendeu? Já me conhece há bastante tempo. Tá aí levanta a bola desse jeito. Mas obrigado, prazer participar com vocês aqui. Como você disse, sou repórter, jornalista, a gente acaba fazendo de tudo, trabalhando em qualquer área, mas eu diria que o esporte, sabe aquele o papo de jogador? Não, eu gosto mais de jogar na esquerda, ali onde eu rendo melhor, professor. Então, assim, no esporte eu acredito que é onde eu faço o melhor trabalho, é isso que eu gosto de fazer. E estamos aí cobrindo Paulistão, já são aí muitos anos, muitos eventos esportivos. A gente está sempre junto, o Frank, agora com a Aline também, mas já nos cruzamos em muitos jogos. E vamos resenhar, o que vocês quiserem. Aqui é sem papo na língua. Mas foi legal que você começou falando desse negócio do jornalismo, porque não sei se na sua época lá da faculdade era assim. Na minha, assim, a Aline mais jovem, não sei se ela vai falar para a gente se mudou alguma coisa ou não. Quando a gente falava lá na faculdade, assim, não, eu quero trabalhar com o esporte. Aí o pessoal olhava de lado assim e falava, esse aí se tiver que fazer economia, ele não faz. Consegue, né? Esse aí se tiver que fazer política, ele não faz. E a profissão, pelo menos comigo, ela foi assim, foi generosa pra caramba comigo. Ela me mostrou que o negócio funciona mais ou menos ao contrário. Exatamente. Né? Quer ver um exemplo aqui na casa mesmo, né? na Record, você falou da Record. Reinaldo Gotino, um dos maiores comunicadores do Brasil hoje, jornalista esportivo. Veio do esporte. Então assim, eu acho que o esporte... Sabe que cobertura que eu fiz com o Gotino? Ia lá, vamos cavar. 1900, não isso. Tipo isso. O day after do rebaixamento do Corinthians, lá no Parque São Jorge, eu e ele. Tranquilinho, né? Falei, Gotino, gruda um no outro aqui, porque se tiver que sair correndo, a gente sai esse pirulita junto. Fácil, né? Agora o corintiano que está assistindo a live deu até palpitação agora. Não, mas é que... Momentos difíceis passando pela cabeça. Por quê? Porque foi uma... Foi dramático, né? Foi uma cobertura marcante, né? Sim. Então você se lembra, é natural que você se lembre quem... Mas é isso aí, a gente faz, eu concordo com você, jornalista esportivo é capacitado... Você já fez cobertura de política? Já. Eleição, isso aí. Eu acho que é mais marcante... O dia a dia nem se fala, né? Eu acho que o dia a dia tem muito problema, a cidade de São Paulo tem muitos problemas, né? Mas eu digo que eu fiz coberturas marcantes como Olimpíada, Copas do Mundo, Jogos Pan-Americanos, e eu fiz a Covid, quando tudo isso aí não parou de existir, né? Quando o esporte parou de existir. Então ali é uma coisa que me marcou bastante também. E é isso, jornalista... gosta de estar em qualquer área do campo. Jogando, fechou escalando, a gente vai. Eu comecei no Breaking News também. Era produtora, e aí liga para entrevistada. Eu fui bem naquela época de pandemia também, então marca, né? Sim. Porque a gente sai de casa, tem que ir para um lugar, para outro. Mas o esporte é o que me move. Eu sou um fanático, gosto de tudo. E o que você está achando, aproveitar que você está no dia a dia ali das transmissões, está fazendo cobertura e tal, o que você está achando desse Campeonato Paulista?
Palmeiras ter chegado foi mais do mesmo? O Santos te surpreendeu de chegar e ter tanta contundência assim na primeira decisão? Esse Campeonato Paulista foi muito legal, trouxe algumas surpresas e eu acho que algumas certezas, né, Frank? Eu acho que o Palmeiras é a prova de que um bom trabalho consistente, com uma diretoria séria, um trabalho quase que empresarial, dá resultado. O Palmeiras é a grande prova disso. Talvez Palmeiras e Flamengo sejam as duas, mas o Palmeiras me chama mais atenção porque não tem essas coisas, jogadores muito badalados e tudo mais. O Palmeiras cria as badalações, né? O Palmeiras realmente vem, nos últimos anos, acho que é a prova do gerir bem o futebol dá resultado. Então, acho que o Palmeiras é mais do mesmo. Era totalmente esperado. No começo do campeonato, falasse, um campeão, Palmeiras, um finalista, Palmeiras. Eu acho que o Santos foi uma ótima surpresa, assim, né? E ótimo eu falo porque, independente do clube da pessoa, o Santos é um gigante. Ver o Santos sendo rebaixado no Brasileiro é humilhante, é triste, né? Um time que já teve todas as glórias que o Santos teve. Mas eu não imaginava uma recuperação tão rápida, assim. O que o Carille fez, e aí a gente tem que dar o mérito, tá? Lógico, o presidente também muda uma diretoria. Então, o Marcelo vai muito bem, traz reforços importantes, também a pedido do Carille. E o Carille monta um time em reconstrução. O que é um time de reconstrução? Não vamos tomar gol. Então, traz o Gil, reforça ali o Joaquim, tem um bom goleiro. Não vamos tomar gol. E a partir daí, meio a zero é 3 pontos. E foi assim que ele foi levando o Santos, em alguns jogos até mostrando eficiência ofensiva. Então, o Santos me surpreende muito. Não apontaria o Santos como um finalista no começo do campeonato. E aí tem 2 decepções gigantes, que aí não dá pra gente falar. O Campeonato Paulista é muito disputado, é o estadual. A gente fala assim, Novo Horizontino. Cara, o Novo Horizontino dá trabalho pra qualquer time de Série A1. Se jogar Novo Horizontino e Flamengo, é um jogo duro pro Flamengo. Ficou por 1 ponto para subir de divisão. Sim, então, Novo Horizontino. Mirassol tem um jeito, um DNA de jogar. Você vai ver o Mirassol, eu fiz Mirassol e Santos lá. É um time forte, que teria todas as condições de jogar um também, de brasileiro, né? Então, assim, não é fácil chegar. Agora, você pega o investimento de um São Paulo, você pega o investimento de um Corinthians, e esses times caem. O Corinthians, eu acho que a gente tem que falar, e não tem, é vexame. O que o Corinthians fez no Campeonato Paulista é um vexame e é um sinal de alerta. Acho que mudou a tempos. A gente pode dizer que melhorou com a chegada do português, melhorou, mas o resultado final é um vexame. E a partir de agora, o clube tem obrigação, vocês estavam falando aí de Sul-Americana, né? Uhum. Para mim, o Corinthians tem obrigação de chegar pelo menos na final da Sul-Americana. E é obrigação porque concordo que a gente tem Internacional, é um time talvez melhor no papel, mas o Boca não é um time melhor que o Corinthians. Tem tanta camisa e tanta história quanto o Corinthians, mas o Corinthians tem mais time. Então, para mim, o Corinthians... E é o caminho mais rápido para voltar para a Libertadores para o Corinthians, tá? Pensar em brasileiro, ficar lá na frente é muito difícil. Então, eu acho obrigação. Então, para mim, o Corinthians, decepção. E vai ser uma grande final. Acho que todo mundo... Quando chegou na final, você falou aí, né, do Paulista. Santos e Palmeiras. Palmeiras vai passar o carro, atropelar. Muita gente achou que fosse isso. Olha como é o futebol, né? E olha como é o Carille. O Carille é um cara consciente a ponto de virar e falar, não, vamos devagar, vamos fechar um pouco a casa, vamos ser agudo em alguns pontos. Ganhou o primeiro jogo e agora como é que ficou? E o discurso dele é muito pé no chão, né? É muito consciente do tipo, fizemos 1-0, mas se a gente não jogar da mesma maneira, com a mesma intensidade... A gente fala muito do Abel, que é um grandíssimo técnico. Eu acho que o Carille ainda precisa alguns degraus para chegar igual ao Abel, mas falando em Campeonato Paulista... O Carille conhece muito bem essa competição, os meandros dessa competição, chegou e agora vai ser difícil para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras depende muito de suas armas, Rafael Veiga, Endrick, em dias bons, e o Santos já não, o Santos pode jogar por uma bola agora. Agora ficou difícil e vai ser demais, cara. A gente já está lá, assim, esfregando as mãos, no domingão, 5h30 da tarde, já começa a transmissão, 6 horas tem bola rolando e vai ser um jogaço. E você acha que a primeira saída do Carille, que foi o start para o Santos começar a decair? Porque todo mundo fala isso, né? Foi ali que começou a dar ruim. Ali foi tudo errado desde o princípio da contratação, né? Quando aquela presidência contrata o Carille, ele, assim, queria um time ofensivo. O Carille não tem exatamente esse DNA ofensivo. Você acha que ele é retranqueiro? Eu acho que ele é um cara que joga... A gente fala assim, o Muricy é retranqueiro? O Muricy gosta de um jogo mais defensivo. E o Carille aposta mais no jogo defensivo. O jogo do Carille começa por uma defesa forte sem tomar gols. O ataque é depois que ele vai trabalhar isso. O Carille, assim como o Muricy, eu acho que o Carille mais até, ele aposta muito em bola parada. Escanteio para ele. Por que o JP Sherman jogou o menino de 18 anos na final? Porque ele tem um lateral muito forte. Já viu a cobrança de lateral dele? É o Cuca-Ball. Marcos Rocha. Isso é quase uma bola parada. É um lance de perigo. Então, o Carille, ele vê coisas pequenas no jogo. Uma cobrança de falta, bola na área.
Então, eu acho que o princípio do Carille é um futebol mais reativo. A gente fala muito de Klopp e Guardiola, né? O Carille não tem nada a ver com o Guardiola. O Carille é muito mais Klopp. É um cara que pode estar sem a bola e aí agride. Ele pode até fazer uma marcação alta, mas ele joga mais com a marcação do que com a criação. E eu acho que o Santos naquela época não sabia o que queria. O presidente trouxe um técnico achando que, não, os meninos, vamos fazer o futebol. Cara, o Carille não é esse cara que vai ficar propondo futebol, bola pra lá, bola pra cá, um cara de resultado, um cara... E aí, quando os resultados começaram a não vir, mandaram embora o Carille. Não era o problema do Carille, era o que os caras pensavam. E o Carille, eu acho, viu, Aline, hoje, pensando assim, né, nessa questão assim da saída do Carille, eu acho que assim, a hora que ele percebeu que internamente as coisas do Santos também não funcionavam, que foi quando ele começou a ter o atrito com o Edu Dracena, e aí ele falou, no braço de ferro aqui está pendendo para ele, então eu vou sair fora. Eu acho que quando ele percebeu isso, ele também não fez questão. Ele falou, não, ele viu, desse jeito não vai dar. A organização teve que mudar para ele conseguir trabalhar, né? Ele Exatamente. viu que o negócio não estava indo num bom caminho, né? Mas ele sabe que é um grande clube, tanto é que ele voltou. E agora talvez até para pagar aquilo que ficou marcado contra ele. E olha o que ele fez em 2 meses, cara. Ele voltou com liberdade, querendo ou não. Trouxe os caras que ele já tinha trabalhado antes, uma galera mais experiente, uma galera que vai conseguir jogar a Série B e o Paulista, que é o que o Santos tem esse ano. Um time que está se reformulando... Só isso mesmo. Não é só isso, né? Um time que está se reformulando e tem que se reconstruir, tem que pensar primeiro em não tomar gol. Não adianta você querer trazer um baita atacante, isso não vai solucionar o seu problema. O Carille trouxe o quê? Um Juliano, que é um meio campo cerebral, mas que compõe. Trouxe um João Schmidt, que é um baita volante. Trouxe um Gil, que é um baita zagueiro. Né? Pronto, a espinha tá formada. Os caras cascudos no time. E aí buscou ali atacantes pontuais pro Guilherme, um baita jogador, que chegou bem, mas não era nenhuma vitrine. Vamos trazer o... Futebol não é mais assim, né? Futebol Quando as coisas estão funcionando bem no dia a dia, elas vão refletir lá no campo de jogo, né? O que aconteceu com o Guilherme, que assim, ele foi evoluindo ao longo do campeonato também, e hoje o Santos mostra que a evolução foi conjunta, né? Porque você percebe que no coletivo o Santos melhorou bem. E para vencer esse Palmeiras do Abel, no Allianz, e vamos lembrar, né? O Abel é o atual bicampeão, certo? E foram campeões jogando o jogo decisivo no Allianz. Então vamos pegar o exemplo, eu nem preciso falar isso porque o Carille certamente já viu. O Rogério foi, primeira final que o Palmeiras campeão, o Rogério foi jogar no Allianz. Não tem como você jogar no Allianz. Não tem como você querer abrir o seu jogo contra o Palmeiras no Allianz. É um outro gramado. É um outro gramado. Que o Palmeiras está muito mais acostumado. É do jogo, tá? O pessoal que reclama, essa grama é permitido pela FIFA, é o Palmeiras, é o Atlético Paranaense, tá achando ruim, pede pro seu time colocar um gramado, então, sintético. É da regra. O Palmeiras pôs e o Palmeiras tem vantagem em jogar. A casa do Palmeiras é muito forte. Aliás, a nova Vila Belmiro terá gramado sintético da mesma empresa que fornece lá no Allianz Parque. Aí talvez seja um jogo equilibrado quando eles tiverem. Mas hoje, o São Paulo foi lá jogar, tomou uma piaba, né? Tinha aquela vantagem enorme, era só entrar o quê? Fecha a casa. Segura tudo. Não tem jogo. O Água Santa quis jogar, cara, do Carpini. Se a gente parar para... Ganharam o primeiro jogo, fizeram o mais difícil, o mais improvável e foram pro Allianz para jogar. Não, a gente vai manter o nosso jogo, né? O jogo do Água Santa. Amigão, contra o Palmeiras lá, você tem que saber que durante 20 minutos você vai sofrer, todo mundo defender e depois a gente vê o que acontece. Tentar dar uma saidinha. E eu não acho que o Carille vai entrar para jogar. Assim, jogar, propor o jogo. Sim. Mas segurar 90 minutos não é fácil. Ele vai ter então, mas ele vai jogar, quando eu digo que ele não vai jogar, é assim, ele vai ter os escapes dele. Talvez a gente não podemos nos surpreender se ele vier com um Pedrinho no começo do jogo ou num Pedrinho no começo do segundo tempo, descansado, rápido. E ele vai cozinhar o jogo e tentar jogar por uma bola. Contra-ataque. A gente vai entrar já no assunto da Sul-Americana, mas só como a gente embalou nessa conversa aqui, e é bacana também a gente trazer... O Santos saiu, deixou o gramado com alguns jogadores extenuados e alguns jogadores lesionados, né? O próprio Otero que fez o gol, e aí o Pedrinho seria uma opção também. Ele tem a questão dos laterais, o Rainer está de novo à disposição. E aí a vantagem do Santos, nessa hora o time muito competente, ele tem desvantagens. No caso do Palmeiras, tem uma Libertadores no meio da semana. No caso do Palmeiras, teve jogadores importantes que estavam na seleção, tiveram que voltar a jogar e agora joga. Então, assim... Certamente os jogadores do Palmeiras, por mais que os Santos saíram extenuados, eu acho que os jogadores do Palmeiras chegam para a final mais desgastados, a final de domingo.
O cara ele tem a semana inteira só para pensar nesse jogo. Isso também é uma vantagem do Santos. Mas vai ser assim, um jogo equilibradíssimo. Agora, olha o futebol que é o futebol, né? O rebaixado do Campeonato Brasileiro pode ganhar o título em cima do atual campeão brasileiro. É verdade. Nossa, é muito louco. Isso 3 meses depois do rebaixamento. Que lugar? 3 meses. Que lugar do mundo? O pessoal fala, Premier League é muito forte. Tá bom, pega o rebaixado e põe contra o Manchester City numa final de Copa de qualquer coisa. É muito distante. Chance? Não tem, é verdade. Então, na nossa enquete do dia a respeito do Corinthians, você apontaria o Corinthians como... Você acha que o Corinthians vai se dar bem? Que é a pergunta, né? Isso. O Corinthians vai se dar bem na Sula? Aí vamos lá. Vamos computar aqui. Pra se dar bem, tem que jogar bem, certo? Você já falou que é melhor que o Boca. No papel é melhor que o Boca. No papel, Eu acho que papel é melhor que o Boca, mas o papel não joga, né? O papel tem que... Aí, o que eu falo Será assim, o trabalho do Tonhão. se vai se dar bem na Sul-Americana ou não, eu não sei, porque eu não vi o Corinthians. Quero ver o Corinthians em ação. Agora, quando eu falo de obrigação, é porque assim, quanto tempo o Corinthians teve parado para treinar depois do vexame no Paulista? Quase um mês. Então, que time teve um mês para treinar? Nem o Inter, que foi eliminado no Gauchão, teve tanto tempo quanto o Corinthians. Então, não vai ter a desculpinha do tempo para treinar. Não chegou nenhum jogador que não se adaptou ao elenco. Todo mundo tá aí. Ele pode usar a desculpa de que esfriou, né? Não dá. Não, mas aí também não dá. Sempre assim. Ou eu não tive tempo para treinar, ou eu tô muito tempo sem jogar. E é mentira também porque fez vários jogos treinos, foi lá jogar em Londrina. Então, assim, isso não cola. Teve tempo para treinar. Os jogadores chegaram. O português, né, Tonhão, teve tempo aí para trabalhar o clube, o grupo. Eu acho sim que se vai dar certo ou não, mas acho que é a obrigação do Corinthians ir bem na Sul-Americana. O Bruno e a Aline, tem um amigo nosso, que vocês conhecem, que ele diz o seguinte: time ruim, quanto mais treina, pior fica. É verdade. Né? Espero que não seja o caso aí, que o Corinthians possa mostrar a evolução. E não dá para tirar também o amistoso lá contra o Londrina como referência, né? Porque não dá. eu acho que o amistoso foi justamente para isso, para ter uma movimentação ali dos atletas nesse período em que estava sendo. Mas assim, eu vejo muita gente às vezes questionando, mas o Corinthians precisa ver. Cara, olha o time do Corinthians. Vamos lá, Cássio, tem um goleiro melhor na Sul-Americana que o Cássio? Desculpa. Acho que não. Não tem. Fagner, talvez não esteja no auge, mas tão experiente para jogar uma Sul-Americana. Você precisa de jogadores experientes. Sim. Félix Torres, ele tem. Baita zagueiro que o Corinthians trouxe. Um zagueiro. Ranielli, um baita jogador, lógico, novo, ainda precisa se provar muita coisa, um baita jogador. Do meio pra frente, o Coronado ainda não deu pra ver muita coisa, mas o Garro, pouco que fez o Garro, para jogar uma Sul-Americana, o Yuri Alberto, que foi muito criticado, mas depois voltou, eu acho o Yuri Alberto um baita atacante, ele precisa, ele ainda é muito novo. Olha esse time do Corinthians no papel, eu acho, e volto, pra mim, só o do Inter tem ali algumas posições melhores que a do Corinthians. E aí vai falar, o Boca tem tradição. Pera, amigão, camisa por camisa. Falando em tradição, a gente vai colocar no ar para você aí em instantes o grupo do Corinthians, né? Para mostrar que quem tem tradição mesmo no grupo é o Corinthians, né? Na realidade. Tem lá também o Argentino Júnior e tal, mas aí, tá no ar aí, tá no telão aqui para a gente conferir. Quem tem tradição ali mesmo é o Corinthians, né? É o Corinthians, Argentino Júnior, o Racing do Uruguai, de Montevidéu, e o Nacional do Paraguai, que é outro genérico também, não é o Nacional do Uruguai, né? Não é. O Racing é do Uruguai, não é o da Argentina. O Nacional não é o do Uruguai, é o do Paraguai. Aí a pergunta, mas o Corinthians vai se dar bem? Peraí, de novo eu volto, obrigação. Olha aqui. Mas se a gente for analisar a obrigação, no Paulista também era uma obrigação. Era, mas aí a gente teve uma questão Mano Menezes, teve um começo muito ruim. Eu acho que demorou para se tomar alguma atitude. Quando tomou, o negócio já estava... Se a gente pegar por aproveitamento, do Antônio Oliveira em diante, tira, né, o resto do campeonato, o Corinthians classificaria. Então, o vexame que eu digo é o vexame do início do ano e o que se tornou. O resultado é vexatório. Manchou o Corinthians. É um começo de gestão horrível por não se classificar nem para as quartas de final do Campeonato Paulista. Né, um time do tamanho do Corinthians. Beleza, mas no meio do campeonato houveram mudanças, vieram jogadores, veio um técnico, o time começou a jogar. Empatou o empate heróico contra o Palmeiras, teve resultados bons e agora teve um mês para trabalhar. Então, assim, olha para esse grupo. Assim, eu não consigo imaginar o Corinthians empatando na arena com algum desses 3 times. Se empatar é ridículo. Acho que o jogo mais difícil talvez seja com o Argentino Júnior. E não pode correr o risco, né, Aline, de tropeçar aí na Sul-Americana, porque você está sempre chamando atenção aqui. Só um clube classifica na chave, né? O segundo vai para a repescagem lá contra o terceiro da Libertadores. Gente, então, se o Corinthians não classificar na Sul-Americana nesse grupo, é apocalíptico de novo. É pior do que não se classificar no Paulista? Talvez, acho que sim. Sim.
Cara, sim. Esses times, dos times que a gente tem aqui, se enfrentar o Novo Horizontino, quem é favorito? Contra o Racing, contra o Nacional do Paraguai, acho que o único que dá pra ter um jogo sim, o Argentino Júnior. Talvez chegasse contra... Então, assim, o Novo Horizontino é mais time. O São Bernardo, que ganhou do Corinthians, que fez uma baita campanha e nos classificou por causa do regulamento. Cara, eu jogaria de igual para igual com o Racing. Então, sim, o Corinthians tem que passar nesse grupo. Aliás, uma aspas aqui, um parênteses, o São Bernardo perdeu Márcio Zanardi para o Goiás. ABC News, hein? Foi anunciado lá pelo Esporte Clube Goiás. Depois de um trabalho de 4 anos no São Bernardo, ele pegou o São Bernardo no Sub-20. E aí, durante a pandemia, teve a morte do Marcelo Veiga, né? Sim. Que era o treinador, depois veio o Catalá. O Catalá ficou alguns meses, aí ele assumiu em 2021, já ganhou Copa Paulista, fez um trabalho maravilhoso ao longo de 3 anos, 3 temporadas, aí classificando o São Bernardo para a Copa do Brasil. Justamente, este ano o Corinthians se interessou em trazer o Márcio Zanardi, que já trabalhou na base do Corinthians também. Não teve acordo, porque o pessoal acho que não tinha lido o regulamento do Campeonato Paulista. O técnico não pode dirigir 2 times ali no mesmo torneio, né? E acabou o Campeonato Paulista, ele fechou com o Goiás, já foi anunciado, vai disputar o Goiás, disputa a Série B, né? Então o São Bernardo aí tá... Eu acho natural e acho que é um dado importante para a gente olhar, por exemplo, Carpini no São Paulo, e estava no Juventude, né? Saiu do Água Santa. Saiu do Água Santa, verdade. Zanardi. Mas o Zanardi, se a gente comparar em termos de trabalho, é que assim, o Zanardi não bateu o vice-campeão paulista. Mas não bateu o vice-campeão paulista porque ele estava no grupo do Palmeiras e pegou o Palmeiras nas quartas de final. Em um jogo único, né? Que foi difícil também, que o Palmeiras venceu 1-0. Mas ele tem um trabalho que, com relação ao Carpini, pelo menos na minha opinião, é um trabalho mais consolidado, mais duradouro. 3 anos classificando um time médio para competições nacionais. E com conquistas regionais. Aí eu vou discordar em número e grau, porque futebol é vitória, é bola na casinha. Eu acho assim, são 2 técnicos ótimos. Eu acho que resultado é detalhe muitas vezes, concordo com você. Ele é sólido nesse tempo todo que você falou, mas o Carpini tem 2 anos sólidos. O Carpini pegou o Água Santa, que... tem menos história, talvez tivesse menos do que o São Bernardo levou para uma final de Campeonato Paulista. 1 ano sólido. E aí, e daí levou o Juventude para a Série A. Assim, são resultados muito expressivos. Então ele tem resultados melhores que o Zanardi. Agora, mas aí eu acho que são 2 técnicos que merecem ter chances grandes, como o Carpini está tendo chance no São Paulo, o Zanardi está indo para o Goiás e depois talvez... E sabe o que é legal? Mostra técnicos jovens, né? E como o Tonhão também está tendo no Corinthians. Né? Sim, também. Estava lá no Cuiabá, que, com todo respeito ao Cuiabá, está numa prateleira abaixo aí com relação a toda a tradição que tem o Corinthians. Né? Sim. A gente separou também, para mostrar para o pessoal, o histórico do Corinthians na Sul-Americana. Porque, assim, pode não parecer, mas o Corinthians já está na sua 9ª participação na Sul-Americana. Olha, nem eu achei que fosse tantas, hein? Esse ano está tudo zerado aí, isso é material do Corinthians, né? Obviamente está tudo zerado porque não jogou ainda, né? Mas são 44 jogos na Sul-Americana, nas edições anteriores, né? E aí 18 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Não é um desempenho digno de Corinthians, Não é um desempenho de nível de Corinthians, mas aí a gente pode questionar também a tradição que o Corinthians tem aí nessas competições sul-americanas. Um campeonato que o Corinthians ou talvez a direção deixasse de lado, não colocasse tanta prioridade. Eu acho que a Sul-Americana ela talvez tenha ganhado peso com o passar do tempo, ela não tinha tanto esse peso. Eu acho que momentos diferentes, né? Assim, às vezes o clube está olhando mais para uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Sim. Só que eu acho que para o Corinthians essa Sul-Americana que começa agora, ela está valendo muito. Ela tem um status diferente. Totalmente. Totalmente por causa do vexame no Paulistão e porque a gente tem que falar de Libertadores. E aí a gente tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians não chega hoje no Brasileiro, me critiquem, me matem, mas não chega como um dos favoritos. Não. Top 5 do Brasil? Desculpa. Eu tenho que pegar por resultado pelo que analisou. Meio de tabela, no máximo. Para mim é isso, meio de tabela. O que o Antônio mostrou no final do Brasileiro pode ser um time que vai estar entre os 5? Lógico que pode. Primeiro porque olha a camisa do Corinthians, olha a força de jogar em casa dessa torcida. Então isso pode fazer diferença. Né? Não é um time que eu descarto de estar ali entre os 5, mas antes do campeonato começar, não. Pessoal, nós estamos tocando a bola aqui no nosso Link Esporte Clube com Bruno Piscinato, repórter da TV Record, que está participando conosco hoje, falando aqui da estreia do Corinthians na Sul-Americana, que ocorre hoje às 9h30 da noite, contra o Racing do Uruguai, fora de casa, certo? Enquanto isso, você pode se inscrever no nosso canal,
a acionar o sininho para ativar aí as notificações, deixar um like para a gente aí na nossa transmissão e, é claro, compartilhar também com as suas redes sociais, mandar, pega o link, manda para o WhatsApp, naquele grupo de amigos, no grupo do condomínio, tá bom? Vai fazendo esse compartilhamento aí que é sempre importante para a gente também. Bom, além do histórico na Sul-Americana, a gente tem para mostrar para vocês também o histórico do Corinthians contra o Racing do Uruguai. Teve isso? Que é um confronto de 2 jogos e de 2 vitórias do Timão. Né? Pelo menos isso, né, gente? E aí o Corinthians fez até uma postagem aí sobre... os clubes fizeram uma postagem conjunta sobre o jogo de hoje, dizendo que depois de tantos anos eles vão se reencontrar e tal. Que legal. Teve uma parceria? Amizade, o Corinthians fazendo uma parceria com Verde e Branco, hein? Teve um colar. Aliás, então, gente... Nunca pensei que isso Aliás, eu não sabia que vocês... Aliás, o link torce pro Palmeiras? Não, o Link Esporte Clube é exatamente quase o logo ali, ó, do... O CRM? Do CRM. Só, assim, não as iniciais, mas olha o verde e branco, olha a bolinha. É o mesmo logo de vocês. Tem uma ideia. Polêmica, este programa é pró Racing do... Não, nunca foi dito isso em nenhum momento. E a gente tem o Dinei para mostrar para você que isso Ele não está aqui saiu hoje, das vozes da cabeça do Bruno, Olha não de nós. Pessoal, depois eles vão tirar essa arte, vocês colocam o logo aí, cara, lá, a bolinha, só falta a bolinha do Racing. Olha lá, ó. Você acha? Lá, Meu pai os do céu, riscos, a não. bolinha. Só que é o seguinte, a bolinha do Racing não rola igual a bolinha do... Não Não rola mesmo, mesmo, né? nossa, Racing é uma muito mais legal, bolinha. O Racing muito é- melhor. Muito melhor. Sabe o que eu queria saber de você? Queria saber sua opinião sobre Pedro Raul e Yuri Alberto. Você acha boa. que funciona ou não? Porque o Dinei, que sempre está aqui com a gente, ele detesta essa combinação. Ele acha que o Yuri Alberto não funciona bem abrindo pelas laterais. Eu quero saber da sua opinião como Entendeu? jornalista que está sempre por ali. Pegou, né? O que O aconteceu? Yuri não funciona aberto pelas laterais. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim. É um piadista. Eu nem tinha percebido, mas... Essas piadinhas infames são Tá, pode deixar. comuns, são são comuns. sua São comuns tradição. aqui na minha cachola. Ok. E aí tem isso, muita gente reclamando dessa dupla. Você acha que funciona? Pode funcionar? Eu acho que pode funcionar. Eu acho que tem um papo, eu não sei exatamente quem falava, mas que assim, jogador bom pode jogar junto todo mundo, cara. Tele Se o Santana. cara é bom, não tem essa de... Tele Santana era assim. O que eu acho é que o Yuri jogando pelas laterais, ele perde o potencial dele. Eu acho que o Yuri é melhor jogando como um camisa 9, como central, como recebendo o homem da última bola, de 2, 3 toques na bola, Tradicional. agudo, chutando no gol. Acho que se ele jogar pelas laterais, ele vai ter que criar mais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Yuri tem velocidade para fazer essa função. Mas não é a função dele. Eu prefiro colocar, se eu tenho um ponta de ponta e um atacante de atacante. Agora, falar assim, vai dar certo, pode dar certo. Jogador bom. Quando é bom, dá certo. Se você junta dois... Yuri, você é bom. O cara, quando é bom, ele faz outra função e dá tudo certo. Eu acho que vale o teste. E mais do que isso, de novo, eles ficaram um mês treinando. Se o Antônio está apostando nisso, é porque ele fez e deu certo. Se ele colocar no jogo e não deu certo, aí pelo amor de Deus, né? Fala, amigo, ficou um mês treinando para dar errado? Então não. Ele teve um mês, ele testou, né? Ele tem o Romero, tem outras opções. Se ele optou por pôr o Yuri Alberto pelas laterais e o Pedro Raul no centro, é porque ele testou no treino e deu certo. Então vamos ver. Eu não colocaria. Não. E entre Pedro Raul e Romero, você preferia entrar então com o Romero? Eu acho que o futebol é fase também. Futebol é momento. Cara, o Romero, até se prove o contrário, ele é o cara que vive o melhor momento do Corinthians. Ele tá voando. Então, assim, você vai tirar esse cara do time? Você vai pôr esse cara numa outra função? Não, pra mim é Romero e mais 10. O Yuri começou a subir de produção, mas pega o Paulista. Qual jogador do Corinthians fez um bom Paulista? O Ranieri se destacou. E o Romero, cara. Tá indo bem ainda o Ranieri, né? Uma boa surpresa, assim. Sim. Já conhecia. Mas o Antônio também já conhecia ele. E eu gosto, assim, eu acho que time grande tem que ter jogador de identidade. O cara que sabe o que é. Sabe? Assim, sabe o que é Corinthians, sabe o que é Palmeiras, Aquele sabe o que que é São casa Paulo. que veste a camisa bem, né? Sabe, que cai bem. sabe o que... Por exemplo, por que o Fagner é importante pro Corinthians? Porque ele sabe o que é o Corinthians. Por que o Cássio é importante? Mais do que o desempenho técnico, que eu acho que os dois ainda têm, é porque eles sabem. E isso, quando o cara não sabe, chega num Ranieri, num Félix e fala assim, isso aqui é o Corinthians, é assim que funciona. E eu acho que o Romero sabe o que é o Corinthians. Acho que o Romero sabe o que é a arena, Itaquera lotada e fazer gol nesses lugares. O Pedro Raul não sabe? É um grande jogador, o atacante vai fazer gol. Mas ele não tem essa identidade ainda com a torcida. E aí, nesse momento, você tirar um cara que está em alta, está num bom momento e sabe o que é Corinthians, cara,
Eu não tiraria. Mas... Ó, a gente fez uma possível escalação aqui, se eu não estiver enganado, sem o Romero, com a dupla Pedro Raul e Yuri Alberto. Mas vamos colocar aqui na tela também para você acompanhar o provável Corinthians para essa noite. É uma possibilidade aí. O time seria possivelmente... Acho que assim, acho o Wesley um garoto que tem um futuro bom e que se ele souber lidar, um ótimo jogador. Mas é o que eu falei, momento, jogo fora, jogo cascudo, jogo que é importante você ter um cara que fale em espanhol, né? O Romero é paraguaio. Então, assim, eu não duvido que você venha com um Romero ali. Eu colocaria, tá? Um Romero, tendo o Wesley uma opção para o segundo tempo. Agora... tem aquilo ali do treino que você fala. Bidon, será? O Breno Bidon tem jogado. Aí ele não tem, além do Maicon, né, que está na vaga, o Breno Bidon, ele não tem o Palácio ainda à disposição, o Palácio, né, o lateral esquerdo, está jogando o Hugo, e não tem o Igor Coronado, que gerou aquela expectativa, né? Entrou, jogou um pouquinho, teve a lesão muscular, na sequência se recuperou, aí pegou dengue. Né? Eu acho que esse Corinthians ele ainda não mas é um time cascudo. Sim. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, todos os jogadores que têm experiência. E o Hugo pela esquerda. Ranielli, que para mim vestiu bem a camisa do Timão. Bidon, Rodrigo Garro, que tem experiência dessa competição também. O Wesley, que é garoto. Minhas preocupações. Hugo. Foi mal. Não foi mal. Mas assim, não me convenceu. Teve oportunidades, não me convenceu. Para ser jogador de Corinthians até agora, não. Lógico, é pouco tempo. Eu não sou esse cara tão imediatista. Acho que ele pode. Tem que dar tempo pro jogador. Mas me preocupa. O Hugo me preocupa. Breno Bidon? Me preocupa. É muito novo. Vamos ver como é que vai reagir numa competição internacional. E o Wesley já era para não me preocupar, mas ainda não me super convence, sabe? É isso. Eu olho para esse time e para mim não tem cabimento o Romero não tá aí. O Hugo era aquele do Goiás, né? Aquele que era do Goiás, né? Bom, e os outros dois são garotos aí da base. O Bidon fez uma excelente Copa São Paulo, né? E é isso, pode ser que se é momento, tem que dar passagem mesmo. Aí eu sou a favor. Aí acho legal, sabe? Mas é jovem, tá rendendo no treino, tá voando, a gente não sabe de nada. Na lateral, então, fora o Hugo. Aí volta porque o Palácios está machucado. O Palácios, né? Mas ele não tá. Ele tá meio sem opção. Então, acho que ele tá tem indo o lógico. Maná, né? Que é da base também, fez alguns jogos, mas nunca conseguiu se firmar também. Ele tá inscrito aí na competição. Estão inscritos na lateral o Diego Palácios, Fagner, Guilherme Pellegrini, Hugo, Léo Mana, Matheus Bidu, Matheus França e o Vitor Mer. São só... Não, é isso aí. Ele tá indo com a melhor opção. E o Léo Maná, ele estreou contra o São Paulo, sabia? Num jogo lá no estádio do Morumbi, com o Vitor Pereira, se não estiver enganado. Sim. Né? Desde mas, então... o Vitor Pereira já é águas passadas aí pro Timão há um tempo, né, meu? A sogra dele já tá até... eu acho que lateral, se a gente ampliar esse debate, as laterais são um problema nacional. Você não tem... É um problema até na seleção. Tem um grande lateral, assim, despontando, tá? Você tem, sei lá, Rafinha, que tem uma baita história, tá mais perto de ser aposentado que qualquer coisa. Você tem o Marcos Rocha, bom lateral, mas também já tá mais do meio pra frente. Aquele lateral brasileiro tá faltando, né? Você não tem, cara. Fagner é um lateral que também já tá pra mais. Então a gente sofre com laterais, não é só um problema do Corinthians. Gostei muito, voltando a falar de Paulista, o JP Sherman jogou muito. Final, 18 anos. 18 anos, jogou bem, olho nesse menino aí. É isso aí. Bom, esse é o provável Corinthians e a gente tem o Fagner também para trazer, para mostrar para quem está acompanhando a gente, porque o Fagner está completando 550 jogos, né, Aline? Eu vi você informando agora há pouco no boletim do LinkedIn. Falei sobre isso. Pois 550 jogos no Corinthians, sim. Participou de muita decisão e ele falou um pouquinho sobre isso também e como é que está sendo a preparação. Deixou muita canela roxa já, né? Nossa Senhora. Não, não vou nem comentar das entradas do Fagner, senão a gente entra num assunto delicado aqui pro corintiano. Vamos ouvir ele. Mas ele tem uma história bacana, né? Com o Corinthians, identificado com o torcedor, com o clube, e falou a respeito disso.
Fagner? Uma vida, né? Muito tempo de clube, muita história, muita vivência, muito aprendizado, né? Então acho que é um motivo de muito orgulho, né? Poder estar vivenciando esse momento. Eu sei que no momento de hoje, assim, o futebol hoje em dia é muito difícil, né? Um jogador de linha alcançar essa marca. Então eu fico muito feliz, né, de poder alcançar essa marca num clube como o Corinthians. Né? Espero conseguir outras depois, mas muito feliz com essa de agora. Bom, e o que mais assim, me chama a atenção no futebol do Fagner é que, tecnicamente, ele é um excelente lateral, né? Ele tem uma precisão de cruzamento, de assistências, assim, que é um negócio que os laterais devia ser normal para os laterais, mas infelizmente não é, né? O Fagner faz isso com primazia. Eu acho que a gente bate muito no Fagner, logo no Fagner, né? Por conta dessa coisa do Fagner ser um cara que... ao contrário, o Fagner... Eu acho que é isso. Nós, da imprensa, batemos muito no Fagner porque falar dele ser violento e tudo mais. Eu tenho uma teoria que, assim, o Fagner é o tipo de jogador que você quer no seu time, não no time adversário. Porque ele joga duro, cara. O Fagner é desleal. Eu nunca vi o Fagner entrando pra quebrar ninguém. Eu acho que ele joga duro. E aí, o futebol é um esporte de contato, amigão. E tem coisa que é permitida. Falta é falta e acabou. Mas ele é um pouco esquentadinho, levemente esquentadinho. Ele é esquentado, mas é isso, de novo, eu quero um cara desse no meu time, que defenda as cores. Exagerado. Eu acho que ele exagera. Eu acho que ele foi exagerado. Eu citei ontem na nossa live da tarde o jogo do Santos contra o Soteldo. Uma semana depois ele dá uma entrevista e dizer que ele joga duro, ele joga forte porque ele é muito baixinho. Aí ele pegou um baixinho pelo caminho, levantou o moleque na Belmiro. Eu falo de novo. Ele foi exagerado. É até engraçado. Ele foi exagerado contra o Ederson do Flamengo. Ninguém nunca mais ouviu falar do Ederson do Flamengo. E ele é exagerado no dia a dia. Ele faz uma... isso eu já constatei dentro de campo, fazendo jogo lá na beirada do campo, como a gente faz, Bruno. Ele faz uma marcação no adversário que parece que ele está jogando futebol americano. Ele carambola na pessoa com o corpo, ele vai se enrolando e tal. Eu concordo com isso. E às vezes ele exagera. Eu concordo com o que você está falando. Eu acho que é difícil acertar o ponto 100% das vezes para um jogador nesse nível. Só que eu acho que, de novo, eu quero um cara desse no meu time. Porque ele vai incomodar muito quem jogar do lado dele. Sim, e aí é o que ele agrega. Porque é o chato, né? Ele é muito técnico chegando. Ele apoia, agora que ele está bem fisicamente, ele já teve momentos não tão bem fisicamente, mas agora ele apoia com muita firmeza, ele tem um passe muito apurado, um cruzamento que é um passe, é um jogador agudo, rápido, por ser baixo, chega muito. Então, assim, tecnicamente ele está no nível altíssimo no futebol brasileiro. A gente acabou de falar, tudo bem, estamos sofrendo com lateral. Mas do que a gente tem, o Fagner é um nível altíssimo tecnicamente. E aí, o que poderia ser um problema para ele compensa nisso aí, cara. Eu acho que futebol também é mental. E futebol também é imposição, não só física, mas mental. Quem entra para jogar contra o Fagner tem que ter personalidade. Se o cara não tiver personalidade, é engolido pelo Fagner em 15 minutos de jogo. Porque ele vai na mente do cara, ele vai no corpo do cara e ele mata o cara ali em 15 minutos. Para jogar contra o Fagner, tem que ter muita presença, sabe assim? É um desafio para o cara, não só tecnicamente falando. E isso eu acho sensacional. E mais do que isso, pensando no corintiano, 550 jogos com essa camisa. Muita coisa. Olha a identificação que esse cara tem. Lembrando que o Fagner foi revelado pelo Corinthians, né? Saiu, foi para a Europa, voltou para o Vasco da Gama. E do Vasco ele retornou para o Corinthians e viveu momentos excelentes. Ele viveu a base do Corinthians, acho que desde os 9 anos de idade, né? Foi lateral da seleção brasileira, né? Copa do Mundo, jogo de Copa do Mundo, né? Inclusive. E tem uma história muito bacana aí com o Corinthians. Parabéns pelo Fagner, pelos 550. Só esse cabelo aí que não dá. Desculpa, Fagner, não entendo nada de moda, não sou... Mas não dá. Então, mas de vez em quando eles vêm com essa. Aliás, de vez em sempre, né? Talvez ele nevou? Por fora, talvez. Ele tá nevado, Fagner? Quem tá nevado é o Frank, né? Não, mas o meu é da natureza. Eu não precisei... O seu você não fez, né? Eu não precisei parar lá no... Mas o jogador pode fazer o cabelo que for. Se ele estiver jogando bola e o Fagner tá jogando bola, amigão, pinta do... Então, pessoal, esse lance de lateral, tava lembrando aqui. Matheus Bidu ficou um tempão, né? Longe aí dos campos e
acho que, não sei se é a última vez, ele recebeu uma chance do Antônio Oliveira e dizem que ele está começando a reconquistar espaço. Você acha que ele tem futebol para isso? Posso acrescentar, então, na informação da Aline? Pode. Dizem que faz parte da lista de reforços do Santos para a Série B do campeonato. Eu acho... Você acha que o Santos vai levar, então? Eu acho que o Bidu tem uma questão empresarial. Eu acho que Vai levar. Quando o Augusto assumiu, ele rompeu com vários empresários e não quis fazer alguns jogos que são importantes, que acontece no futebol, gente. Vamos parar. Tem empresários aí que tem muitos jogadores que você tem que... tem clubes que são... Não é refém, mas o cara tem que jogar junto com esses empresários. É o jeito que virou o futebol. E eu acho que o Augusto quis romper com algumas dessas pessoas. Eu acho que o Bidu tá ligado a isso. O Bidu não foi cogitado nem no início da temporada pelo Mano Menezes. É um jogador que não foi nem dado chance para ele. Por quê? Porque talvez tenha alguma coisa que a gente não saiba contratual. Esse cara não vai jogar aqui. É o que corrobora, Mas então, agora talvez, contra o um Antônio Oliveira ele interesse teve do uma Santos, chance, porque não aí teve? é uma Não chegou a jogar. Chegou a jogar? Não jogou, não. Não, acho que eu vi só no treino. Ele ou treinou ou foi relacionado. Mas isso. jogar não jogou. Então Né? é esse o esquema, esse o problema. Porque isso corrobora mais essa questão aí de um possível interesse do Santos, né? Sim. Para a sequência e até da carreira do jogador. Olha, eu fui testemunha de um telefonema de uma pessoa ligada ao Bidu quando o Matias Vinha deixou o Palmeiras. A pessoa atendeu o telefone do meu lado, falou, não posso, eu não faço indicação de jogador. Não, minha função é outra, não posso. Aí você tem que falar com a diretoria. Desligou o telefone. Cara aqui querendo oferecer o Matheus Bidu para o Palmeiras. Então as coisas acontecem assim no futebol, sabe? A pessoa liga para quem ela acha que pode fazer o negócio. E ele vinha se destacando no Guarani, né? Na época. Mas só que no Guarani, mas no Corinthians ele não vi teve nada uma sequência boa. Assim, até injusto, porque assim, Matheus Bidu ou ou Hugo. Assim, o volume. É isso, Matheus Bidu ou Hugo. Para mim, talvez o Matheus Bidu tenha feito muito mais do que o Hugo. O Hugo também não teve tantas chances. O problema é essa questão contratual e o tempo e as chances que deram para o jogador também, né? Eu acho que o futebol tem coisas que a gente não sabe. Como diria o Muricy, né? A gente não sabe 5% do que acontece lá. Não. Então um palpite para hoje, para Corinthians e Racing. Eu vou de 1-0 Corinthians, vou começar aqui. Corinthians voane, 3-0. Opa. É o mínimo que eu espero. Então o Yuri Alberto. Caramba, que exigente. Yuri Alberto vai pra um mês parado treinando. Uma máquina. Quanto ganha? Pega a folha salarial do Corinthians e a folha salarial do Racing do Uruguai. Racing, como é que fala quando é genérico? Genérico. Pelo amor de Deus, gente. Mas o Racing não deve ser o Londrina, hein? Tô imaginando aqui, mas tudo bem. 2-0. Racing em Londrina eu esperava 1-1. Corinthians. Mas tem que atropelar, na minha opinião, atropelar. Bom, eu acho que vai ser 2-0 para o Timão hoje à noite contra o Racing. Jogo às 9h30 da noite. A gente vai acompanhar. Mais tarde a gente vai falar mais sobre isso também. Amanhã vamos fazer a repercussão da estreia não só do Corinthians, também dos outros times. E não tem só Corinthians hoje não pela Sul-Americana. Nós temos outros jogos também que serão realizados nesta terça-feira. Lembrando que a primeira rodada da fase de grupos, ou seja, serão os jogos de estreia da Copa Sul-Americana de 2024. Então hoje a gente tem aí o Belgrano contra o Internacional, o Inter para mim um dos favoritos, esse jogo será às 7 da noite, mesmo horário de Nacional do Paraguai e Argentinos Júniors, partida do grupo do Corinthians. O Sportivo Ameliano joga contra o Atlético Paranaense, mais um brasileiro estreando. Aí tem o Racing contra o Corinthians às 9h30 da noite e às 11 da noite, no horário bem bacana, por conta do horário lá do Peru, evidentemente, né? Tem César Valerro. Certamente o Frank estará ligadinho nesse jogo a partir das 11 da noite. Não tem a menor dúvida, para ver o Cezão jogando, meu. Né? São os jogos da Sul-Americana desta terça-feira. Evidentemente que a rodada vai se desdobrar aí, né, com os jogos também na quarta e na quinta-feira, mas aí a gente vai trazendo aos poucos também para não ficar congestionado de jogos aí na sua tela, certo? São os jogos da Sul-Americana. Mais algum destaque desses jogos de hoje? Acho que a gente vai ter que ficar de olho na estreia do Inter, né? Isso. Eu acho que o Inter também é favorito. Os brasileiros mesmo jogando fora tem que ganhar, gente. Peraí. De novo, investimento, qualidade. O Atlético Paranaense tem que ganhar e o Inter tem que ganhar. Eu acho que o único brasileiro que estreia em casa na Sul-Americana é o Cuiabá. Né? Eu acho que o Inter vence com 1-0, gol de cavadinha do Robert Renan de pênalti. Que irônico. Ele é Será muito que isso aí, o pênalti não bate daquele jeito? Nem o grupo não chega pra ele, pênalti, você vai bater, Renan. Será que o grupo não chama? Eu acho que chama.
Uma coisa é fazer... A gente estava até discutindo isso aqui, sobre a pressão do... Porque o Dinei fala muito sobre essa coisa da pressão do jogador, assim, em alguns momentos dos jogos, né? E a diferença que tem é você bater um pênalti com os 90 minutos e você bater um pênalti numa decisão, né? Na decisão não dá. Eu brinquei assim, mas eu acho que são muitas coisas. Primeiro, eu acho que o Robert Renan não inventou. Acho que ele já fez isso outras vezes. Já provou que fez. Então ele estava seguro de fazer aquilo. Eu acho que ele foi infeliz. Aí tem uma questão da jovialidade. Isso. Ele talvez não tenha medido. Eu acho que o Robert Renan talvez não saiba o tamanho do que é não estar na final de um gaúcho e o Grêmio estar e o Inter não. Assim, acho que foi alguns erros. Espero que a gente vai perceber agora no Inter, se ele vai jogar, como é que o grupo recebeu isso aí, né? Tipo, esse chute dele. Mas eu acho que para os jogadores acontece, assim, não fica... Acho que não. Acho que jogador é assim, tem 11 caras lá dentro, deram a vida, jogaram 90 minutos, o cara chega e dá uma cavadinha daquela... Ou se ele treina e faz aquilo sempre no treino, talvez os caras vão abraçar. Se ele é um cara querido pelo grupo, vai abraçar. O cara acabou de chegar, faz aquilo, o time tá fora. Inventou sim. E aí você não pode ir mais no shopping com a sua mulher porque o cara deu aquela batidinha de pênalti? Amigão. Dentro do vestiário. Analisando assim. Se a gente não sabe 5% do que acontece no futebol, no vestiário a gente não sabe 1% do que acontece. E ele passou alguns dias, acho que, digerindo aquilo. Depois ele veio a público, pediu desculpas lá pro torcedor do Internacional, né? Mas tomara que ele tenha... E é uma situação, assim, difícil, porque... A contratação do Robert Renan já foi um negócio polêmico por conta do famigerado contrato lá de 6 meses, né? Que o Corinthians, por exemplo, não aceitou. Sim. Aí o Inter foi lá e contratou. Aí o cara dá uma dessa na primeira decisão. Pesado. Vai ser complicado. A permanência, a continuidade dele vai precisar ter muita cabeça, muito sangue frio e tocar. Bola ele tem. Boa sorte, viu, Robert Renan? E juízo também na hora de bater pênalti. Olha só, hoje tem estreia também dos clubes brasileiros na Libertadores. Grêmio e Flamengo estreiam esta noite na principal competição do continente. A gente vai conferir os jogos que serão realizados pela Liberta nesta terça-feira. Lembrando que Grêmio e Flamengo estão envolvidos também nas disputas dos estaduais, né? O Flamengo já venceu lá o Nova Iguaçu por 3-0, o Grêmio empatou com o Juventude. Às 7 da noite, lá na altitude da Colômbia, tem Milionários e Flamengo. Milionários contra multimilionários. Milionário e bilionário. E bilionários. As guias estão ótimas hoje. Milionários e bilionários. O Cobressal contra o Barcelona do Equador, Barcelona de Guayaquil, essa partida do grupo do São Paulo, que estreia na quinta-feira, esses dois jogos às 7 da noite. Às 9 tem o The Strongest contra o Grêmio, também na altitude, mas aí na altitude de La Paz, né, um pouco mais elevado do que a Colômbia. Às 9h30 tem o Deportivo Táchira contra o River Plate, que é um dos favoritos para mim, da Libertadores também. E o Universitário do Peru recebe a LDU de Quito às 9h30 da noite. Gostaria que vocês falassem aí das estreias de Flamengo e Grêmio, por gentileza. O jogo do Flamengo não vai poupar ninguém, né? Primeiro que o primeiro jogo da final do Carioca foi 3-0, o segundo jogo vai ser... Eles poupam no outro jogo da final. Exatamente. Vão poupar no jogo de volta da final do Carioca. Eles vão... Acho que tem que ir, né? Na verdade, com força máxima e estão se preparando. Acho que a questão da altitude, a gente até pode conversar um pouquinho sobre a questão da altitude, claro. Que se falta muito, né? Porque os jogadores falam que falta o ar. Vou fazer uma correção. E eu tava até vendo uma... da LDU você vai fazer, né? Da LDU. Não, a LDU tá certo, joga contra o Universitário. É lá na Sul-Americana, o jogo do César Valerra é contra o Defensa e Justiça. Então, o que os jogadores apontam da altitude é essa questão de não ter o oxigênio suficiente, a bola chega mais rápido... Falta o ar, você começa até a ter um pouco de tontura ali. Até o Dinei falou isso pra gente aqui numa live, que é isso que ele sente quando tá na altitude. Aí o Flamengo já foi, né? Tá fazendo essa... Aclimatação. Aclimatação e tudo mais. Mas mesmo assim, vai com o time titular e pra mim é essa favorito. Questão da altitude, eu acho que... já vivenciei, não jogando, obviamente, mas já vivenciei a altitude da Colômbia, a altitude de Quito... E a altitude, não vou lembrar agora, uma cidade mexicana que também era alta, que na época o time Brasil, os esportes olímpicos foram fazer aclimatação e tudo mais. A altitude da Colômbia, ela não é impeditivo. A pessoa não fica mal como fica mal em Quito. Entendi. E que fica muito pior em La Paz. Mas mesmo assim... Mas a bola tem uma diferença, né? O Flamengo treina no nível do mar. Então, assim, vai ter uma diferença. Mas eu acho que essa diferença da Colômbia é uma diferença que você tira indo antes e aclimatando, que é o que o Flamengo
Já fez. Né? Algumas outras altitudes, qual que é a técnica? Que aí quando pega a questão da respiração, aí os caras vão faltando poucas horas pro jogo, jogam, né, para não sentir tanto. Então, eu acho que ok, é diferente, né, um pouco diferente, mas não é desculpa para esse time do Flamengo. Não exatamente. Eles vão levar o time titular, não tem mais o que decidir aqui no Carioca e para mim ganha. A gente brincou aqui, mas os milionários são os Flamengos. É o Flamengo. É o Flamengo. O milionário é o Flamengo, tem que chegar e mostrar que é o time milionário. Aline, lá na Colômbia, lá são quantos mil metros? 2.600, né? 600, 700. Se eu não me engano, 2.600 e pouquinho, quase 2.700. Quito é 3.100. La Paz, 1.000 metros a mais, 3.640. A partir daí, a partir de 2.000 metros, né, que a gente vai, cada 100 metros faz diferença. Então, assim, Quito para Bogotá, para Colômbia, não é tanta diferença. Quito, se eu não me engano, é 3.100. Mas aí Quito já é complicado, cara. É coisa de 400, 500 metros, mas muda muito a questão de ar, de respiração, né? Ar rarefeito. Eu acho que na Colômbia, de verdade, não é um problema, principalmente para um time técnico como o Flamengo. Não é um time de chutão, não é um time de lançamentos. O Flamengo não é um time de velocidade, né? Reativo, como a gente viu o Santos. O Flamengo é um time de posse de bola, de envolvência, de técnica. Eu acho que tem que se fazer... E o trabalho do seu Tite? O Tite habilidade, né? É diferenciado. Pergunta tática, resposta tática. Ele vai chegar... E você sabe que o Kleber Xavier, um dos assistentes, né, dos auxiliares do Tite, ele falou a respeito dessa questão da aclimatação, o trabalho que o pessoal faz, né, para chegar lá. Daqui a pouco a gente vai até colocar no ar aí um trechinho do Kleber Xavier, falando, e mesmo assim, não tendo toda essa diferença, o clube se preocupou em fazer esse trabalho de adaptação, porque também não dá para chegar... E aí mostra o tamanho do Flamengo, né? Chega antes, prepara, tem fisiologistas, tem o pessoal todo... Eu acho que para o Flamengo vai ser tranquilo essa estreia pela questão da altitude. O Grêmio já é complicado. Então, o Grêmio joga lá em La Paz. Né? Antes da gente falar do Grêmio lá em La Paz, o Bruno vai tentar passar qual que é a sensação mais próxima aí de La Paz. La Paz você não pegou ainda, Não peguei, o máximo, mas eu já estive a 5.000 metros de altitude. Então, La Paz muito mais do que La Paz. Aí é desesperador. Então, La Paz é 3.800. Quando você chega lá no lugar, você sente alguma... Não, difícil tudo. Difícil respirar, é difícil andar. A 5.000 é difícil andar. Mas a sensação é que você está pesado? Exatamente, pesada, a perna pesada, cansaço. É como se você subisse uma escada de 5 andares e depois você tivesse que andar em linha reta. Você anda... ofegante. Vamos ver o que o Kleber Xavier falou a respeito desse trabalho que o Flamengo fez para essa aclimatação a essa altitude de mais de 2.500, mais de 2.600 metros lá da Colômbia. A gente sempre faz antes dos jogos, os 2 últimos dias, no caso aqui o último dia, o trabalho estratégico de bola parada ofensiva e defensiva, de movimentos ofensivos e defensivos, e já serve também para sentir. Aqui a bola é mais rápida, né? A velocidade muda, então os jogadores puderam sentir, mas não mudamos nada em relação a isso. Mantivemos a atenção, a estratégia, pensando no que o adversário tem de potencial, de qualidade, e o que a gente pode explorar nesse sentido também. Olha, o nosso Kleber Xavier, popular primo do Dirceu, falando nisso, o nosso Bruno Scacciotti está acompanhando a gente. Bruno Scacciotti, um abraço para você, o Brunão, né, acompanhando a gente. O Enio Ricanello também está conosco, faz parte do nosso time. Vamos trazer mais novidades aqui no Link Esporte Clube a cada dia para você, com o Enio Ricanello, com outros profissionais que vão trazer para você... material, conteúdo muito especial aqui no nosso Link Esporte Clube. Aliás, vá se inscrevendo aí no nosso canal. Lembrando sempre a você de acionar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, importante para a nossa transmissão, e compartilhar geral os links de transmissão do Link Esporte Clube, que hoje recebe o jornalista Bruno Piscinato. Bom, o Kleber acho que deixou claro também, né? É importante fazer um trabalho, mas não esquecer da questão técnica, né? E tática, né? Não esquecer do futebol. O Kleber é muito legal.
Kleber é uma pessoa muito bacana, assim, né? O Tite também, mas é que quando eu tava na seleção tinha mais difícil o acesso, fica aquela coisa mais blindada. Ele é um cara muito bacana. Eu gostaria de ver um dia o Kleber como treinador, cara. Não sei se isso vai acontecer, né? Porque ele é o fiel escudeiro, né? O Murtosa era do Felipão, ele é o fiel escudeiro do Tite. É um cara que eu acho que sabe muito de futebol, deveria... às vezes não é a vontade da pessoa, mas enfim, poderia ser um bom técnico. E acho que o que ele falou é isso. O Flamengo tem a questão da altitude? Tem. Se preparou para. Então o jogador que entrar não tem dificuldade. Não tem que ter essa desculpa. Fisiologicamente chegaram lá, fizeram a aclimatação, agora tem que entrar e jogar bola. E jogando bola, esse time do Flamengo, ele... Sem desculpa. Finalistas, no mínimo. Você tem um provável? Tem um provável aqui. A Aline tem sempre um provável para passar. Pra gente provável Flamengo. dar uma analisada, ver se tem alguma coisa errada, se colocar em Chega mais com a escalação. Vamos lá. Rossi, gol. Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí no meio-campo, Eric Pulgar, Igor Jesus ou De La Cruz. E o Arrascaeta. E na frente, Luiz Araújo ou Bruno Henrique. Mas acredito que o Luiz Araújo, não sei vocês. Eu prefiro o Bruno Henrique, mas pode ser que ele vá de Luiz Araújo. Eu acho que ele vai de Luiz Araújo. Eu também acho que ele vai com o Luiz Araújo. No começo, Everton, Cebolinha e o Pedro. E aí, é isso? O Everton Cebolinha acho que é um grande vencedor, né, do período do Tite no Flamengo, né? Soube esperar, né, cara? Não, e assim, ele foi um jogador que teve paciência, porque quando ele vem, ele não é aproveitado, fica no banco, ninguém põe ele pra jogar. Acho que ele falou assim, o Tite vai vir, o Tite vai vir, o Tite veio, e agora ele é jogador referência, né? É justamente isso, uma referência pro time. Né? E o Pedro chancelou aquela titularidade, né? Que com outros treinadores, vai jogar junto, é o Gabigol, senão os dois. E tem também todo esse problema do Gabigol aí de renovação. O Pedro, para mim, é jogador de seleção brasileira. Assim, não é titular, porque eu acho que a seleção brasileira não joga no molde de ter um 9, né? Mas eu acho que a seleção brasileira tem que ter a opção de ter um 9, um cabeceador, um cara referência ali na área. Acho que não é o nosso DNA jogar assim, agora que a gente está vendo a seleção com o Vini Júnior, Rodrigo, sei lá, se o Neymar voltar, Endrick. É um ataque mais veloz do que o Pedro, mas o Pedro tem que estar na seleção por opção. Entra ali, é um cara aí, ele é um cara diferente, acho que merece a titularidade. Cortei. Não, é que agora ele até falou do assunto seleção, Pedro na seleção, aí eu fiquei pensando assim, talvez o 9 da seleção fosse o Endrick mesmo. Que o Endrick foge dessa característica que o Bruno falou, né? Ele faz isso também, mas ele também tem outras funções. Mas se a gente pensar como o Dorival, né, só teve 2 jogos, como é que o Dorival escalou? Antes do Endrick entrar, tinha um 9 referência? Não tinha. Eu acho que a gente está mais para velocidade. O ataque flutua e ataca. Que todo mundo faz tudo. Pode ser o Rodrigo, pode ser... Então, mas eu acho que o Pedro é uma opção interessantíssima. É um jogador raro no futebol mundial hoje em dia. Alto, definidor, estilo, lógico, devido às proporções. Haaland, não é toda a seleção que tem um Pedro. O Morata é um Pedro piorado. E ele teve paciência, hein? Porque depois daquele tapa ali que ele levou, se fosse um outro, juro, eu não sei se ele não saiu por alguma questão contratual ou se a diretoria conseguiu conversar com ele, mas se ele fosse um cara mais estourado, ele falou, quer saber, eu vou ficar aqui, vou ganhar o dinheiro deles. Então o Palmeiras tentou dar uma tumultuada lá depois, né? Aquele negócio de interesse e tal, para ver se dá uma... Eu acho que ele é um cara muito cabeça boa, assim, tem pessoas ao redor, viu que ele estava num gigante, talvez o maior clube em investimento do país no momento. Ele não foi impulsivo. Mas eu entenderia certamente se ele fosse. O momento não era bom, mas teve calma. Acho que na vida é isso, quando você tem calma, você colhe lá na frente. Vou trazer uma informação, então, sobre o Gabigol, já que a gente está falando do Flamengo. Informação. Muita gente tem destacado, principalmente depois do jogo da Vila, no final de semana, a presença do Neymar nos vestiários e tal, e essa possibilidade do Neymar retornar para o Santos em 2025, ele teria dito isso aos próprios jogadores. O que acontece na realidade é que desde o processo eleitoral, o Marcelo Teixeira se reaproximou da família do Neymar, do pai do Neymar, e após vencer a eleição, ele estreitou ainda mais esses laços, trouxe o Neymar de volta, ele contratou um gerente de marketing que atuava na época do Neymar, que fez aquele grande projeto para que o Neymar permanecesse no Santos por um período maior, porque o Barcelona queria levar ele, Real Madrid disputava e tal. Ele trouxe, então é uma pessoa do relacionamento do Neymar, ele trouxe para dentro do Santos também, e mantém ainda semanalmente conversas com o pai do Neymar, com o Neymar, para fazer essa reaproximação para trazer o Neymar. Só que ele não fez isso só com o Neymar.
ele fez isso também com o Gabigol e com o seu staff. Então, assim, o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final do ano. E aí já se especulou de interesses do Corinthians e de interesses do Palmeiras. Mas a hora que o Gabigol acenar para sair do Flamengo e para ir para um outro clube, o Santos vai entrar na parada também. E vai levar esse relacionamento que já existia para tentar trazer o Gabigol e, quem sabe, até utilizar esse relacionamento com o Neymar e falar para o Gabigol assim, ó, você quer... Mas esse relacionamento é bom? É isso que eu ia perguntar, porque o Gabigol ele é ex da irmã do Neymar, né? Eu tô vendo... Desculpa, mas quantos ex é a irmã do Neymar? Eu tô vendo gasolina, o que você tá falando pra mim é gasolina e fósforo. O Lucas Lima é parceiro dele até hoje. Sim, o Lucas Lima, mesmo com um relacionamento com a irmã, é parceiro. Mas Esse eu concordo. parece que o Gabigol e a irmã do Neymar tiveram um atrito. Isso também. É que tem coisas extra-campo, porque os caras não se dão bem em campo, beleza, mas e o extra-campo? Deixa eu só terminar a informação, então. Não, só para complementar, né? Aí, assim, então, esse relacionamento existe também do presidente Marcelo Teixeira com o Gabriel, essa aproximação, para tentar repatriar também o Gabriel, eu acho que quando tiver a possibilidade. Posso falar puro achismo, suco de achismo e... Por favor. Aqui e assim, um pouquinho do que eu observo assim de bastidor, depois de alguns tempos na beira do gramado, você começa a ver alguns detalhes. Eu acho que o projeto para o Neymar voltar no Santos ele é muito sólido e ele dá carta branca no clube. Eu acho que o Neymar e o pai do Neymar, a volta ao Santos vai ser... O Neymar volta quase como dono do Santos. Me desculpem os santistas, mas assim, que envolve outras coisas. O pai do Neymar vai ter poderes diretivos. Se não for uma SAF, de cara, vai ser quase isso. Se não for de cara, vai ser quase isso. E eu acho que é o único... E de verdade, podem julgar certo ou errado, mas acho que é o único movimento possível para o Neymar voltar ao Santos. Ó, a gente está falando do Santos que foi rebaixado. Então, o Santos vai disputar a Série B, a gente está falando do Neymar voltar para um time da Série B. Olha isso, que loucura. O Neymar que ganha dinheiro em qualquer lugar do mundo que ele for. Pressupõe-se que o Santos estará na Série A. Está na Série A, exatamente. Tem que estar na Série A, mas vamos lá, vai ser um retorno de uma Série A. Até que passa, o time vai estar se reerguendo. O time não vai ter dinheiro para montar um super time para o Neymar, mas o Neymar talvez traga toda essa atenção e jogadores querendo participar. O que eu acho é que é isso. O Marcelo, e eu concordo, tá? O Marcelo, o presidente, hoje está quase que entregando as chaves para o pai do Neymar e não sei o quê, tipo, ou se não entregando as chaves, vamos juntos, eu te dou uma cópia da chave, eu tenho a chave, você também. E isso é muito, se não tentador, isso deixou o Neymar e o pai do Neymar muito, a gente vai poder fazer do jeito que a gente quer. Uhum. Do Gabigol, eu não acredito Neymar e Gabigol juntos, tá? Não acredito nessa possibilidade, e eu acho que se fizer isso junto, é gasolina com fósforo. Vai explodir. Explodir negativamente, não explodir para... Agora, eu acho que talvez essa proximidade do Marcelo com o Gabigol seja uma forma de retrucar, porque eu acho que a única coisa que impede o Neymar de ir para o Santos é o dinheiro do Flamengo. Não descartem o Flamengo e a diretoria do Flamengo, que é muito competente nessa luta por Neymar. Você fala, tá louco? O Neymar vai aparecer no Flamengo depois de estar na Vila? Cara, eu não duvido, sim. O Tite está lá. Uhum. O dinheiro está lá. Os grandes campeonatos estão lá. Porque assim, o Neymar vai voltar para o Santos na Série A. Beleza, não vai jogar Libertadores, né? Vai jogar Brasileiro e o quê? Copa do Brasil. Só... Nossa, não vai passar um jogo... Assim, vai voltar para disputar a Sul-Americana. Não, nem Sul-Americana. O Santos vai estar subindo. Se ganhar a Série B, então não vai para a Sul-Americana? Não vai. Não vai. O Santos ano que vem, na melhor das hipóteses, tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro da Série A. Internos. É isso. O Neymar vai vir para disputar isso. Beleza, se vier nesse projeto da chave aí que eu te falei, talvez para ele seja legal. Talvez ele não queira muitos jogos, porque vai ser um ano pré-Copa. Então também é legal você não desgastar muito esse jogador. Só que aí E aí a gente está falando de uma outra coisa que é o maior time de massa do país, né? É o Neymar jogar com a 10 do Zico. É o Neymar jogar as principais competições. É o Neymar chegar num time que ele não vai precisar ser o grande jogador. Ele tem um baita elenco, dá os tapas pro lado, top, Pedro, faz o gol aí. Então, assim, a gente está falando muito de Santos, acho que está pavimentado, estão pavimentando esse caminho, mas olho no Flamengo, e eu diria, olho no Flamengo antes do contrato do Al Hilal acabar, tá? Então, o Flamengo mete uma curva nesse caminho. Eu não duvido, não. E aí o Gabigol vira o plano B do Santos. E a Aline acha que pode ter os problemas internos, externos, né, no caso, né? Podem afetar, claro. Eu acho, primeiro que
Pela forma que o Gabigol se comporta ali, dentro de campo também, eu não sei se ele e o Neymar trabalhariam bem juntos. E também, eu acho mais o pior é a questão externa mesmo. Porque tem esse problema com a irmã do Neymar. Foi uma separação que gerou burburinho no mundo da fofoca, digamos assim. Muito burburinho no mundo da fofoca. Aí, E cara, vai lá. o cara compra a briga também. Não tem como não comprar, entendeu? E vai lá, história não quer dizer rendimento atual. Você apostaria no Gabigol hoje? Assim, o Gabigol vive um momento a ponto de você falar, cara, vou lá e vou investir minha grana pra esse cara. Não, para investimento não. Não. Para investimento não, porque ele nem joga. O Gabigol te traria um retorno de marketing. Aí vamos falando, por exemplo, do Neymar. Vem o Neymar e vem um caminhão, um avião de dinheiro junto com o Neymar. Pro Neymar e pro clube que trouxe o Neymar. Esse avião vem junto com o Gabigol? Não vem. Não, só com o Gabigol não. Evidente que não. Então o que faz um clube ir lá e entrar nessa luta pelo Gabigol? Um alto salário, um cara que não está rendendo atualmente, que teve problemas internos no grupo e que teve problema com doping, ele sei é lá. muito esquentadinho, não dá pra controlar. Se fosse direito. o Gabigol da final da Libertadores e tudo que ele fez, cara, ali é o auge técnico que vai falar o quê do cara que tá voando. Hoje, eu vi É mais problema do que... um desses cliques, não sei se foi rede social, falando que ele perdeu metade do valor de mercado. Pra mim é isso aí. Se comparar com aquele Gabigol da Libertadores... Mas eu acho que no caso do Santos é só a relação com o clube. É só a relação de formação. E que saiu de nunca uma deixou de forma existir. ruim, né? Que a saída... Então, mas quem que estava na presidência? Não, saída com a torcida, né? Mas o problema, mas a saída do Neymar também foi assim. Outra pergunta pra você. Gabigol é ídolo Também do foi. Santos? Sei lá, acho que não. Eu acho que não também. Gabigol é ídolo do Flamengo. Isso eu acho que ele é. E ele fez por onde? Então assim, você é o Marcelo, vai se movimentar, fazer tudo isso, você quer trazer Gabigol, ele vai chegar... Não sei se vai ser Como ídolo? Não sei se vai ser essa movimentação e nem acho que ele tenha o status Eu do acho que ele Neymar. chegaria com semi-cobrança, assim, do tipo, beleza, tal, mas os caras vão no primeiro jogo ver, se não fizer gol, já começa a chiar. Você acha que a camisa cai bem do Santos? A gente tava falando disso, né? Que o Fagner, por exemplo, veste a camisa do Corinthians. Sim. Quando você pensa no Gabigol vestindo a camisa do Santos, Pois é. ele é essa pessoa cara do Santos? Eu acho que não ele sei. eu acho que ele já foi, e eu acho que ele saiu Eu de uma acho que forma foi. ruim. Passou. Mas eu acho que ele saiu de uma forma ruim. Eu acho que ele voltaria, como o Lucas Lima já foi. E depois virou o que virou o Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima é um nível pior do que o... Sim, do que o abaixo, né? do que o Gabigol. E ele voltou para o Santos, o Lucas Lima. Como é que foi recepcionado no Santos? Pela torcida. Não, a torcida nem queria, né? A última volta dele, a torcida nem queria. Então eu acho assim, não acho que é um movimento bom para o Gabigol, nem bom para o Santos. Poderia dar certo? Talvez sim, mas Mas é um esforço... é mais risco do que... É um esforço meio que desnecessário. Acho que o Gabigol tá conseguindo fechar daqui a pouco Fechar as possibilidades. portas. Então, mas talvez essa seja uma única porta que fique Tá aberta. ficando bom, sabe para Você quem? acha Pro que eu- Corinthians, cara. Que lá atrás mostrou aquele desejo, lá ele era muito caro. Talvez daqui a pouco, no fim dessa punição, o Gabigol vai ser um cara possível ao Corinthians, que não vai chegar com aquele status de e talvez ele vai render legal. Vamos aguardar até como é que vai para saber como é que vai ficar essa questão da punição, né? Que eles estão tentando inverter lá. Bom, e o Grêmio lá em La Acho Paz? Aí difícil, já é cara. mais complicado. Empate é bom resultado. É. Mas ele da Bolívia, cara, mas jogar num lugar desse aí é triste, assim. Só duro. de andar já é complicado, então... Então, vai buscar, lógico, vai jogar por uma bola, aquele papinho, tal. Duro é aguentar o segundo tempo, meu. Esse jogo é aquele jogo, liga depois dos E 45. não tem como segurar o jogo, né? Não tem como segurar o jogo. bola é Primeiro que bola. você não aguenta ficar trocando bola ali. Você não tem vai- limite de substituição, né? Acho um jogo duro e empate é bom resultado. Porque, Vitória assim, eu nunca tive experiência assim de altitude, né? Mas só de olhar na televisão é desesperador pra você ver os caras com aqueles cilindros e tal, né? chega a preocupar mesmo, né? Assim, será que o cara tá bem... Na parte não é só física, é saúde mesmo. Será que o cara vai sair bem dali? Então, eu acho que... Eu entendo, os caras moram lá, tem gente que fala, tinha que ser proibido o jogo lá. Pô, mas aí, o cara tem um time de futebol lá. Pra ele é diferente também jogar aqui. Pô, exatamente, ele sofre quando ele vem pra cá. Mas subir é difícil, cara. Eu acho que o Grêmio, um empatinho, tá lindo. É uma discussão parecida com a do gramado sintético ou não? Nada a ver. Eu acho que sim, é semelhante. Para mim só é diferente o seguinte, não tem como você desaprovar um jogo em La Paz. A cidade existe, o time é federado. existe,
Desde sempre você vai impedir o cara de jogar na cidade dele? Pô, se tem gente jogando, praticando esporte lá, é porque consegue. Não é uma escolha. Agora, o gramado é uma escolha da FIFA, né? A FIFA chancelou, vamos jogar nisso daqui. Deu aval. Aí não é que já existia, não existia gramado sintético. Criaram, é um negócio diferente. Tentaram chegar o mais perto de uma grama natural, não é. Longe de ser. E aí... E é um movimento contrário do movimento europeu, né? Essa grama sintética aqui no Brasil, não? Eu sou um crítico à grama sintética. O Messi não joga em grama sintética nos Estados Unidos. O Luis Soares sofria jogava muito, não jogava. E por quê? Porque machuca, porque é difícil pro cara. Porque Nos Estados Unidos temos muitos gramados sintéticos. Sim, e lá tem um movimento ao contrário do nosso, de transformar o sintético no natural. Nos Estados Unidos tem um movimento contrário do nosso em relação ao futebol. Ao soccer, né? Ao soccer. Mas é que lá o que manda é o futebol americano, né? Sim. Os grandes estádios são os estádios de futebol americano. E os grandes estádios, os mais modernos, são grama artificial. Porque pro futebol americano você não chuta, né? Você corre e a bola é na mão. E esse movimento que a Aline citou da Europa, com relação ao gramado sintético, não é uma questão relacionada ao desempenho do futebol. É uma questão relacionada ao meio ambiente, não é? Por isso que eles estão deixando de produzir, de fazer. Mas eu de verdade, assim, para quem... Aí vai de gosto também. Eu acho que o jogo fica mais bonito, tecnicamente falando, num gramado natural. Eu acho que a bola quica muito, fica muito arisca num gramado sintético. O jogo fica mais veloz. Você vai priorizar um cara, estica uma bola, o cara rápido, sai em gols com muita velocidade. Agora, aquele jogador técnico, aquele que pega, mata a bola, o drible curto, isso o gramado sintético dificulta muito. Acho que facilita para quem é ruim de bola. Pode... Não, vai. Mas pode melhorar nessa questão de cuidar do gramado e tudo mais, mas também, olha o caso do Palmeiras, gerou um maior prejuízo, né? Porque aquela borracha preta deu uma derretida ali, ficou horrível. O Palmeiras teve que jogar lá na Arena Barueri, não pôde jogar em casa jogos importantes. Então, assim, poxa... É que no caso do Palmeiras também tem aquela guerrinha construtora, Palmeiras... Mas no caso, assim, não foi um problema da grama. Não foi um problema da grama sintética. Foi um problema da manutenção. Da manutenção lá. Mas então, uma coisa é você ter um gramado sintético num lugar que faz, sei lá, 5 graus. Outra coisa é você ter um gramado sintético num calor de 40 graus no Brasil, entendeu? Eu acho que a tecnologia chegou num ponto... Acho que a grama do Palmeiras estava mal cuidada. Essa sintética agora que deu esse problema, que a gente viu a interdição do estádio, mas a grama estava sendo mal cuidada. É porque eles estavam fazendo shows atrás de shows e deixaram a grama em segundo plano. Exatamente. A manutenção do gramado lá em segundo plano. A grama não. A grama... Para mim, esse papo que a grama, quando ela foi introduzida lá no Allianz Parque, ela tinha 5 centímetros. Agora que eles mudaram lá e eles foram atestar a grama, como a grama estava, a grama permanece com os mesmos 5 centímetros. Ela não mudou 1 milímetro. Que mudou era a borracha. Tanto é que eles mudaram a borracha, agora não é mais uma borrachinha preta. Não, agora não. É uma... Agora, era o termoplástico, agora é a cortiça. É a cortiça. Então eles mudaram exatamente esse sistema. Mas para mim, assim, é aquele papo, não sei o quê, mas lesiona. Eu acho que não é nem pela lesão. Acho que gramado natural também é difícil, porque você manter o gramado natural bom é complicado. Sim. Então, quanta grama ruim tem por aí? Os caras vão jogar a Copa do Brasil no interior, ou Sul-Americana no interior. Vamos ver como é que vai estar a grama, não sei aqui, né, do Racing lá. Vamos ver como é que vai estar essa grama. Então, assim, também não é uma garantia de você não lesionar. O que eu acho é que fica quase outro esporte. Eu acho que não conseguiram fazer uma grama artificial que, de fato, simule a grama natural. Essa questão da lesão, eu acho que eu já discordo um pouco. Eu cheguei até um tempo atrás a entrevistar o Ale Oliveira, que ele é fisioterapeuta na NFL, fisioterapeuta no soccer dos Estados Unidos também. E ele diz que praticamente 80% das lesões que ele trata vem de jogadores que atuam mais no sintético. Não, acho que tá... E talvez... não atuam no... Ele fala que a forma como o músculo impacta no sintético e no natural são muito diferentes. Então, causa uma pressão maior realmente no joelho, no tornozelo. Ele diz que tem muito problema com ligamento. Mas qual a quantidade de sintéticos que tem lá? Não, e outra coisa também, assim, a qualidade do gramado natural nos Estados Unidos. Eu duvido que esse fisioterapeuta tenha ido no campo do ABC de Natal, que ele tenha ido do interior. Eu acho que existem diferenças. Acho que tem gramado no Brasil que é brincadeira. Você vai no interior... Mas aí você não acha que a CBF devia
prestar mais atenção também nessas questões? Não, também acho, mas acho que é inviável. Acho que a gente está precisando na Série A, B, C e D, a gente tem gramados. Por que na Série B é mais fácil, os caras se retrancam mais? O gramado é ruim, pesado, são diferentes, mas eu concordo com você e no caso com esse rapaz que você disse, porque se lá ele tem o campo bom de grama natural e o campo bom de sintético. O natural, o nome já diz, ele é natural, o cara tá pisando num lugar que tem aí terra. É natural que a opção seja essa. E aí o sintético, para mim, é esforço repetitivo. Eu gosto muito de corrida de rua, tá? Uhum. Agora eu tô tentando voltar, mas já maratonista, já então. coloquei maratona e tudo mais. Opa, que legal. Não, outra não, maratona. Mas, por exemplo, em alguns momentos você faz treino de esteira. Aí você pode falar, mas a esteira então é muito melhor do que a rua. Não, ela te faz um esforço repetitivo onde seu pé só bate da mesma forma. Então, ela é uma opção, você pode fazer treinos de esteira, mas nada é melhor do que a rua, o desnível, ou você vai pisar de uma forma diferente. É natural você correr na rua, é natural você correr num campo que é grama e terra. Mas falando de Série A de Campeonato Brasileiro, que são os times que têm estrutura, para mim, investir em gramado sintético, se você é uma das potências do país e sabe que o natural é melhor, não entra na minha cabeça sintético, entendeu? Eu sou contra, não tem como. Né? É que o conceito é outro, né? O conceito, ele transcendeu o futebol, é por isso. O problema, por exemplo, pegando o Palmeiras, o problema não é o gramado do Palmeiras, o problema é o modelo de negócio do acordo que foi feito com o estádio. Como é que você vai ter um gramado Para natural? ter um estádio, eles abriram para fazer show e tal. 15 shows no mês. Não dá. Vai matar no Morumbi tem, mas é menos, né? É menos. E o Morumbi é que agora, assim, hoje a gente tem o Allianz, então o Morumbis perdeu a demanda que ele tinha de shows, porque antes também era muito difícil para o Morumbi. Porque todos os shows grandes eram lá, mas o gramado ficava ruim. Então, em compensação, melhorou a condição do gramado. Sim, agora porque tem menos mais. shows, exatamente. Porque agora você pega, o gramado do São Paulo é bom, o gramado do Corinthians é bom. Sim. Né? E tá tudo no... Talvez porque 80% dos shows estão no Allianz. Talvez tenha que dividir mais, então. Mas isso é uma questão contratual. Mas aí você vai entrar na eterna coisa do torcedor. Mas o estádio é do futebol ou é do show? Então, a realidade assim, é que no modelo de negócio o estádio só é do Palmeiras quando tem jogo. E vamos lá, no modelo de negócio é bom pro Palmeiras, porque o Palmeiras sem dívida. Está apto, apto a jogar nesse campo. O Palmeiras, assim como o Botafogo, leva vantagem de jogar no sintético. Ai, gente, eu não tô sem mimimi. Leva vantagem. É o campo do Palmeiras. Ele tem um campo de treinamento exatamente com a mesma grama que tem no Allianz, lá no CT do Palmeiras. Agora, eu acho que a gente precisava, dentro desse assunto que a Aline trouxe pra gente, a gente precisava aqui internamente um órgão assim independente. A CBF contrata e fala, vai lá você e pesquisa o que é que acontece com o gramado sintético, o que é que acontece com o gramado natural, para a gente ter uma ideia. E outra coisa, já que é sintético, ele é artificial, certo? Se ele é artificial, ele pode ser replicado, certo? Então você tem que chegar, a CBF tem que chegar e falar, no Brasil, o único gramado sintético permitido é o AA, esse aqui. Não dá para ser um sintético do Palmeiras, um sintético do Botafogo e um sintético do Atlético Paranaense. Porque aí é vantagem, porque é o cara que está acostumado a jogar naquele. Então, assim, você quer optar pelo artificial? Só pode um. Porque aí, inclusive, eu sou o São Paulo, sou o Corinthians, eu posso ir lá na CBF e falar qual que é. É o AA? Eu faço um campo de treinamento do AA. Porque aí, quando eu vou te enfrentar, que eu tiver que é simples, cara. Caras, é só você... Só que aí, você falou aí, ter um órgão centralizado. Uma organização. Entendeu? Né? Imagina o que é que vai acontecer. Organização só um no pode. Brasil. Aí como é que é a frase do Muricy? Você só conhece 5%. Só 5%, né, meu? Os outros 95%. E sabe por que eu falei isso aí? Porque na semana passada eu entrevistei um fisioterapeuta de biomecânica da Universidade McGill do Montreal, no Canadá, falando sobre gramado sintético. E para ele, ele não corrobora, ele não compactua com essa informação de que o gramado sintético lesiona mais do que o gramado natural. Você entendeu? Sim. Então, assim, a CBF tinha que pegar, a CBF como organizadora do futebol, falar, vamos fazer um estudo aqui, vamos fazer um levantamento para ver se tem clube sendo prejudicado, a gente tem que estabelecer... Eu acho que enquanto tiver regra vai ter polêmica. Enquanto for permitido o sintético, vai ter polêmica. Porque seja qual for, para A ou para B ou para C, a situação tem que ser igual para todo mundo, né? Bom, falando em Palmeiras e grama sintética, o Palmeiras deve ter o Rômulo, é quase Rony Rômulo, dá para fazer uma dupla sertaneja. Vai ter o Rômulo como novidade na Libertadores, né? Ele chegou na realidade no sábado, já fez 3 treinamentos, o primeiro na academia, depois foi para
para o campo de futebol. E ele vai ser uma das novidades aí na Libertadores, porque foi registrado lá, saiu no bid, né, da CBF. E o Palmeiras deve poupar alguns jogadores? Então o Palmeiras, eu acho que vai poupar quase todo mundo. Vai fazer igual o ano passado, você lembra? Lembro. Contra o Bolívar. Foi o Bolívar, exatamente. Poupou, sofreu, né? Perdeu ou empatou? Perdeu 3-0. Na altitude, né? Eu acho natural também, tá? Final, tá em desvantagem contra um grande time que é o Santos, vai ter que poupar. Eu não sei se ele vai poupar todo mundo, mas, por exemplo, Veiga, você não vai arriscar por o Veiga e perder o Veiga. Endrick, você não vai arriscar. Eu acho que os principais jogadores ele vai poupar, talvez ali 6, 7 jogadores ele vai poupar. Tem o Gomes que ele vai testar e vai voltar na Libertadores, tá parado, então tá tudo bem. Vai poupar um dos zagueiros, seja o Murilo ou o Luan. Mas o Palmeiras é forte o suficiente para jogar de igual para igual com o time. O elenco do Palmeiras eu acho capacitado para isso. E vamos aí, cara, o futebol, de novo, é momentum. O Rômulo vive um grande momento, cara. Sim, mas nem chegou, nem conhece os caras. Mas ele tá jogando muita bola no Novo Horizontino, tá de bem com a vida, foi contratado num grande clube. Tá inspirado. Vai estrear na Libertadores, quem é que estreia na Libertadores? Aí cheio de gente boa do lado dele, porque é isso, ele vai ter um Rony pra passar a bola, ele vai ter... É que eu não queria ser o Veiga, cara, porque dá uma zica desse cara entrar. Joga zica não, pra ele no lado bom, né? Então, e o Veiga tá meio que embaixo. Aí o cara entra, faz um baita jogo, um gol, assistência. Já acende o alerta, já todo mundo, Rômulo. Acho bom jogador. Por um lado pode ser bom também, né, Aline? Porque aí acende o alerta do Veiga, o Veiga falou, vou ter que jogar tudo domingo. Vou correr atrás aqui do prejuízo. Acho bom jogador. Tudo domingo. Correr atrás do prejuízo, vou treinar bastante, domingo vou Talvez entrar. seja bom pro Veiga, exatamente. E eu acho que é um golaço do Palmeiras, né? Mas a gente falou no começo do programa sobre gestão, né? Por que a gente aposta sempre no Palmeiras chegando? Gestão na compra de jogadores, na venda de jogadores. Isso era muito comum na época que o Frankfurt tinha cabelos todos pretos. Sim. Os times grandes da capital compravam as joias do interior. Hoje em dia, os times grandes... Desculpa, tá? Não conheço o Coronado, não tenho o suficiente para falar. O Corinthians foi pagar quanto no Coronado? Coronado ou Rômulo? Agora, escolher. Parou ímpar. Tiramos, a gente vai jogar. Agora, tem que escolher agora. Quem que você quer no seu time? Já escolhi já também. Não, eu ganhei o o Rômulo, Ímpar, eu escolhi o Rômulo primeiro. Cara, pode ser que o Coronado seja mais jogador, é um cara mais experiente, jogou para outros... também. Eu também. Jogou em outros lugares, mas qual é o investimento? Mas o Coronado veio de graça. De graça o quê? Que de graça? O salário do cara. Tá louco? Então, assim, eu acho que o futebol da capital, né, os grandes, perderam essa coisa de avaliar bons jogadores. Cara, o Novo Horizontino tem no mínimo 5, 6 peças que cabiam em times da capital. Talvez não para titular, mas para ser utilizado durante os 90 minutos. Não vi ninguém ser contratado no Novo Horizontino. Tudo bem, o time do interior também hoje está mais preparado para receber essas investidas. Mas espera aí, se você está trazendo um cara da Europa, da Arábia, da não sei o quê, você consegue trazer um cara de Novo Horizonte, não é possível. E aí eu acho que o Palmeiras faz bem. Então vamos ver e ouvir aqui um trechinho do Rômulo. Material que o Palmeiras disparou para a imprensa, a gente dá uma conferida aqui. Muita informação, né, para assimilar. Graças a Deus eu estou conseguindo já a fazer as coisas da maneira certa, né, cumprir todas ali as coisas que tem que fazer. Tô bastante alegre com a estrutura, né? Eu acho que é uma coisa que me surpreendi muito, né? Eu acho que, se eu te falar, eu acho que eu nem conheci tudo ainda, né? Mas tô bastante feliz em estar aqui, em poder fazer as coisas, né? Então, bastante alegre e contente para a gente já começar a trabalhar aí e começar a ir para os jogos. Tá aí, ó. A história dele, você falou que ele fez teste. Fez muitos testes, assim, até se profissionalizar. Mais do que o Cafu. Até se conseguir se profissionalizar, muitos testes, mais de 10 testes em grandes clubes, inclusive no Palmeiras, não passava. Uma outra informação também que eu tenho é que ele era muito franzino. Ele ainda é, né? Se você for ver. Mas que foi feito até um trabalho com médicos para ele ganhar um pouco de físico, para se desenvolver um pouco mais. E aí conseguiu, na raça, de tentativa em tentativa, não desistiu. Técnica ele tinha. Essa coisa do futebol moderno, que é o cara de 2 metros, forte, ele não era esse cara. Mas aí e aí o que acontece? Esses caras acabam valorizando mais as oportunidades, né, Ali? Sim. Valorizam. E eu não sei quem é o empresário dele, mas também essa que a gente vem falando, né? A gente não sabe os 5% que acontece. Às vezes tem uns jogadores que têm muito mais chance do que aquele cara que, tem o dom da bola e se o time olha e fala, só ele ganhar uma massa aqui, mas o menino dribla bem, finaliza bem, vamos investir. Acho que falta isso também, né, para os times. Eu acho que os times do interior, esses
essas potências do interior, se a gente pode dizer assim, Mirassol, Novo Horizonte, estão começando a olhar para isso. Jogadores que não tiveram essas oportunidades nos times grandes porque não eram bem dotados fisicamente, eles estão trazendo esses caras, estão testando e está dando certo. É legal ver a história do Rômulo, assim, um jovem, e eu acho que, de novo, golaço do Palmeiras, golaço. É isso aí, vamos ver se o Rômulo estreia Quantas amanhã. pilhas vão nessa camiseta do Palmeiras aí, meu? Você viu, meu? É reluz, reluz, né? você pôr no escuro, meu, entrar no quarto escuro, o cara te vê. Eu não gostei desses facilidade. novos uniformes aí de treino, não. Ó, o Arboleda renovou com o São Paulo até 2027. O Arboleda, né? Acabou a novela? Acabou a novela. Parece que fizeram as pazes, tá tudo certo. Ele se encaixa nesse nível de jogador aí que vocês estavam comentando. O jogador que veste a camisa e se identifica. Nossa, Quando ele chegou no São Paulo, acho que o torcedor olhou e falou, será? Será que vai dar certo? Mas, nossa, a campanha que ele fez desde que ele chegou, participou de momentos importantes. Eu acho que ele teve os últimos anos Os últimos anos consolidaram no que o Frank falou. Sim. Ser o jogador da camisa e representar. Mas ele teve momentos turbulentos ali, né? Teve. Balada na pandemia, a gente esquece, Arboleda. Camiseta do Palmeiras. Não, mas dizem que ele é baladeiro até hoje, né? Meio desajuizado, assim. O legal do Arboleda é que ele é aquele cara, ele é aquele cara pitoresco, né? Ele é o cara da bagunça, na comemoração, ele é o cara, exatamente. Ele foge um pouco do que é o zagueiro. Geralmente o zagueiro é um cara mais comedido, mais sério, mais mais inteligente, mas não sei o quê. Ele é o cara... Mas ele, de fato, hoje é um nome que... E é um ótimo jogador, né? O torcedor de São Paulo... Quando ele quer jogar, é lindo de ver. Mas, claro, que tem dias que ele anda bastante. E fisicamente privilegiado, né? Nossa. Ele é alto, ele tem pulsão, ele tem velocidade. Ele é, assim, tem esse diferencial para ele. Olha, então abemos a Arboleda até 2027, viu, torcedor São Paulino? E para finalizar... Só falar aqui do John Textor, né? Ele concedeu uma entrevista e falou novamente sobre manipulação de resultados de jogos no Campeonato Brasileiro. Aqui tiver uma imagem do Textor, a gente vai jogar aí também para vocês acompanharem. E ele disse que ele usou essa frase aí: o Palmeiras vem sendo beneficiado pela arbitragem pelo menos há 2 temporadas, disse John Textor, o dono da SAF do Botafogo. Engraçado que o Palmeiras diz o contrário, né? Só que aí, assim, para falar do Palmeiras, ele foi esparramando a sujeira para todo lado, né? Porque ele falou do São Paulo, ele disse que os jogadores... Ele quis dizer isso, né? Que São Paulo, 4 ou 5 jogadores? Os jogadores de São Paulo entraram no esquema ali, naquela goleada de 5-0 que foi no Allianz Parque, da grama sintética. E falaram dos jogadores do Fortaleza, que na temporada anterior também foram goleados 4-0. Pô, você faz um esquema, você precisa ser goleado? Não precisa ser goleado, pô. Perde 1-0 e tá tudo certo. Vai lá e, sabe? O teste. Uma questão de se ele tava... Eu não sei como é que tava na época o saldo. A primeira coisa pra mim é assim... O São Paulo divulgou uma nota. Esse cara é um fanfarrão. O São Paulo... E ele tá conseguindo o que ele quer. Vitrine. Ele tá conseguindo. Você acha que é só isso? Ele tá querendo tumultuar e fazer pressão num campeonato que nem começou. É isso que ele tá querendo fazer. Mas vai chegar uma hora que a justiça vai pesar. Se fosse sério, ele tinha feito uma organização com geral. Eu acho que assim, pra entrar com uma medida dessa na CBF, não é um cara que tá falando, o meu time, ele sofreu com isso. Não, tem que ter uma organização ali. Entendeu? Eu acho que é tudo muito... Se ele de fato tiver provas que ele diz ter, cara, então assim, ferrou. Aí vamos ter um escândalo no futebol brasileiro, não acredito, tá? Mas se ele de fato tem provas, porque ele está falando que tem, então vamos partir do pressuposto que ele falou que ele está falando a verdade. Então, primeira coisa, Textor, para de garganta, porque minha avó já diria, falar até papagaio fala. Então cadê as provas? Se você falou, mostra. Se essas provas realmente existirem, ferrou, temos um escândalo. Mas o que eu acho de verdade é que ele está fazendo fumaça. E agora, se a gente fosse um país sério, um campeonato sério, uma confederação séria... Vai em cima desse cara, meu. Punição. Como é que você sai acusando um clube do tamanho do Palmeiras, colocando no mesmo balaio clubes do tamanho de São Paulo e Fortaleza e vai sair impune? É isso aí. O Fortaleza também divulgou nota falando que vai atrás da justiça e tudo, porque colocaram o nome do clube aí envolvido nessa situação, né? Por enquanto ele é um fanfarrão. Não sei se ele é um candidato a herói, o Textor. Né? O que me irrita um pouco nessas... É que só acontece quando o time dele é prejudicado.
Porque até o Botafogo tá lá, bonitão, no primeiro lugar, e depois de começar a cair, até esse momento que o Botafogo tá bem, com muita vantagem, não tem ninguém falando mal de nenhum time de arbitragem, de CBF e tudo mais. Aí o time começa a cair, tem um resultado ruim, o outro ganha. Ah, não, a gente foi roubado. Então, assim, se você realmente acha que existe um problema na arbitragem do país, você não pode ver isso só quando seu time tá perdendo, porque senão, de fato, vai parecer para quem tá ouvindo que você tá chorando. Você não tá fazendo uma acusação séria. Você quer fazer uma acusação séria? Faça isso em qualquer momento. Aline, vamos organizar aqui. Você, Flamengo, Palmeiras. Eu acho assim, Aline, eu acho que o Textor é aqueles caras assim, ó. Tem muito dinheiro, mas dinheiro não te traz fama, não te traz reconhecimento. Então ele é um cara muito dinheiro. E aí ele quis ficar famoso. Qual que é o esporte do futebol? Então ele comprou um time na Bélgica, um na França. E a Europa, nesses países, tipo, beleza, esse é o dono, mas ele não conseguiu. Quando ele chegou no Brasil, ele comprou o Botafogo e ele viu que ele ficou famoso. Famoso. O Textor é um personagem no Rio de Janeiro. O Textor, se ele andar hoje na Barra da Tijuca, em Copacabana, talvez ele vai dar autógrafo, vocês vão querer tirar foto. Sim. E isso aí mexeu num lugar que o dinheiro dele não conseguia comprar. E aí ele curtiu. Eu acho que é isso, ele é um fanfarrão. Ele percebeu que, nossa, eu vou lá, falo uma besteira ali. Meu nome tá em todas as TVs, jornais, o Textor falou tal coisa. Meu rosto. Tá achando o máximo. Meu rosto e aspas. Se alguém chegar e pesar a mão em cima dele, e olha lá, porque se pesar em quantia financeira, se a multa for dinheiro, pra ele vai valer a pena. Ele fala, tá bom, eu pago a multa e vou continuar sendo o famosão, conhecido. Vai virar um personagem pitoresco aí do nosso futebol. Por enquanto é o que tem sido, né? É só o fanfarrão do Textor. Olha só, Textor à parte, ative aí o sininho para receber as notificações do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no link Esporte Clube. Deixa um like aí na nossa transmissão e compartilhe também, geral, o link do Link Esporte Clube. Pode mandar aí nos grupos, pode mandar pelas outras redes sociais, né? Tem várias maneiras aí de você compartilhar o link e trazer mais gente aqui para o nosso Link Esporte Clube. Sempre em 3 edições diárias. Às 10 da manhã tem o boletim com a Aline Bravo. Ao meio-dia, a live debate do início da tarde. E também às 6 da tarde comigo, com a Aline e com o Dinei. Hoje nós tivemos a participação do Bruno Piscinato. Brunão, muito obrigado. Boa sorte na sequência do trabalho aí no Campeonato Paulista. Bom trabalho, né? Boas transmissões para vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado, viu, de você ter vindo. Obrigado, valeu. A gente aqui é parceiro quando vocês precisarem. Obrigado, Aline. Obrigado, Frank. Só convidar. Convidando você também agora, a partir das 5h30 da tarde, no domingo, começa o pré-jogo ali do Paulistão, 6 horas na tela da Record, a bola rola. Santos e Palmeiras, ou no caso, Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Chegou a hora. É derradeiro, é decisivo, é o melhor jogo do campeonato. Não dá para perder. É isso aí. Enquanto isso, a gente fica de olho na preparação aqui dos clubes durante a semana e nos jogos de Libertadores e Sul-Americana, né, dona Aline? É isso aí, tamo junto. Até às 6 da tarde, né? Isso aí. Acompanha a gente, ativa o sininho, hein, para receber a notificação da live. Tchau, pessoal. Até mais Falou. tarde. Até assim.